Para mim, história é um assunto top, um assunto mais gosto. Só que, assim, muita gente gosta de ganhar vacina, né? Então, tem louco para tudo. Mas história, segundo a gente comenta, né? É um assunto muito chato. E como é história do pentecostalismo, não tem nem Bíblia para usar, né? Você não tem, né? Só história. A história da igreja a gente dá uma introduzida ali, a gente pega um negócio ali e tal. E a história do pentecostalismo é um assunto meio redundante até, ele fica se repetindo. Tanto é que a gente vai ver hoje, vai falar sobre a história de Daniel, Bel e Navim, e a história dos dois, ela tem um início diferente, lá e um final diferente também. Né? E a gente nem vai entrar no outro fator histórico, que é a história que os livros de história não contam. Né? O pessoal fala muito que Racha Madureira no Brasil, a igreja de Madureira, por exemplo, não sabe, a primeira igreja que saiu, é a única igreja que você procura lá nos anais da história, se você buscar lá no site da CGADB, você procura a história da igreja de Deus do Brasil e encontrar uma baita, uma história linda, embaixo tem um apêndice. Divisão da igreja de Ministério de Madureira. É a única igreja que a convenção reconhece como saiu, foi o primeiro racha que teve, né? Daí em diante, essas divisões subsequentes aí não nem contado, né? Mas aquela sim, porque aquela saiu, foi uma divisão que existiu mesmo, mas ninguém, se você buscar nos anais da história nossa, pentecostal nossa, assembleiano, não vai ter essa análise da história, né? Na verdade, não foi o racha, né? A divisão que aconteceu ali foi uma divisão que aconteceu muito antes, quando o governo, eu vou falar só um ponto aqui para vocês terem curiosidade de buscar atrás, né? Quando a liderança da igreja brasileira não aceitou mais a liderança de Gunnar Wingner, né? Então dali já começou um racha, a esposa dele depois também, vocês não sabem, a esposa dele foi tida, a esposa do Gunnar Wingner foi tida como louca no Brasil, né? Tanto é que eles tentaram fazer uma história, igual uma contornada, anos depois tentaram dar uma contornada, mas ela foi perseguida no Brasil pelo próprio ministério, que na época já era dirigido pelos missionários americanos, já estavam no Brasil naquela época, mas os suecos, muitos deles que governavam a igreja brasileira, acabaram tentando como louca. Irmãos, ele morreu pobre na Suécia, doente, sempre foi doente, a vida toda ele foi doente. Então a história não conta, né? É a história que é a história. A nossa história não conta, mas é verdade. Se buscar, você vai saber. O pastor, chama-se bispo, né, no Brasil, o bispo da igreja Madureira, Samuel Ferreira, ele contou sobre isso, a história, porque o pai dele está lá na história, o pai dele está lá junto. O bispo primaz da igreja Madureira é o Manuel Ferreira, né? Está lá, inclusive, está Vivinho da Silva, né? A gente vai pregar na Elavec esse ano, né? O Silas é meio louco, o Silas pegou ele, o Manuel Ferreira, o Luiz Hermínio e o Terra Nova, acho que é outro. 4 ministérios de nada, e o outro colocou para pregar na Elavec. O cara está doido, né? O cara é corajoso ele, né? E aí, Manuel Ferreira está ali. Manuel Ferreira foi um dos caras que foi expulso na época, né, também, né? E aí formaram o Ministério de Madureira, todo mundo diz, Madureira e tal, mas na verdade não foi bem assim não, né? Madureira não saiu, Madureira praticamente surgiu por uma perseguição interna que existia ali. E aí, Paulo Lema Macalão e companhia, né? Se você procurar na nossa área cristã, vai ter PVM, né? PVM, PLVM, Paulo Leves Macalão, que é um dos maiores compositores da área cristã, que foi o grande cisma da divisão Madureira, Assembleia de Deus, né? O grande líder da Madureira na época. Mas tem muito por trás disso, que é a história não conta, e eu não vou fazer um nó na cabeça de vocês, mas só para abrir um apêndice, a gente sempre falou de Madureira, assim como, parece que Madureira, né, irmãos? Madureira saiu da Assembleia de Deus porque houve uma perseguição interna da liderança concernente ao Ministério de Madureira, e eles acharam por bem sair. Hoje em dia qualquer um sai, mas na época saímos, na época era, né, mas se você perguntar para qualquer um, né, saiu, cara, não foi bem assim. Tem quem sai por rebelião, mas tem quem sai porque não teve como suportar. E uma perseguição muito grande interna, como disse para a esposa do pastor Gunnar também, que voltou para a Suécia tendo como louca, né? E ela foi uma mulher muito, irmão, uma mulher que fez o que ninguém fez nesse país. Isso que eles fizeram, ninguém vai fazer, nunca vai fazer. É lindo demais a história. Eu recomendo que você, a gente vai dar umas pintadas aqui, mas eu recomendo que você leia. E para você não ficar só na minha história, nas minhas palavras, falando de história aqui, para você que gosta, já mencionei aqui, história eclesiástica, que pega toda a parte histórica da igreja, aqui pega de 263, ou seja, logo depois que Constantino assumiu o trono, até 340 depois de Cristo, irmãos, é muita história junto. Aqui, Eusébio é o pai da história eclesiástica, né? Então, Eusébio Cesareia é um livro que você encontra aí com uns 100 e poucos reais, até 70 reais, depende de onde você pega na internet, muito bom. Esse, todo aluno de teologia deve ter esse, todo estudante de teologia deve ter esse aqui. É 2 livros que eu recomendo sempre, Cultura Judaica e História Eclesiástica, muito bom. E por que Eusébio, né? Eusébio foi um dos bispos, Eusébio estava lá. Eusébio morreu pela perseguição, né? Eusébio estava lá, Eusébio viu o que ele recomenda, o que ele fala que ele viu. E outra,
Diferente de Flávio Josefo, que conta e é um judeu falando para judeus, e é um judeu que pode não nem ter morrido crente, pode ter morrido para o inferno, né? Eusébio era bispo da igreja. Eusébio era um cara que... Esse de um bispo antigo, um bispo mais moderno, Karl Barth, o esboço de uma dogmática, isso aqui é bom demais, ainda mais nesses dias. A leitura sendo Karl Barth, eu digo que Karl Barth nos ensina a ter um português mais polido. Embora eu leia há muito tempo, meu português continua igual, né? Mas ele nos ensina a ter palavras mais bem colocadas, porque ele fala coisas que você tem que pegar o dicionário para saber o que ele está dizendo. O cara é muito profundo, mas foi um dos maiores, talvez, do nosso tempo, ou dos dias, comparado ao Eusébio, né, dos nossos dias, os melhores comentaristas, e eu recomendo para você na tua. Esse aqui, sim, deve estar uns R$30 no máximo, o que é muito barato, para Karl Barth é muito barato. Quem quiser desejar adquirir, eu recomendo para você adquirir. Eu sempre fico de fazer uma lista e pôr no grupo, lá não está fácil, né? Então, me perdoe. Vamos lá para a introdução da página 49. Página 49 está falando sobre a história do pentecostalismo no Brasil, em solo brasileiro. Né? E a primeira questão que a gente tem que entender é que a história do pentecostalismo, a gente dá ideia, a gente vai falar de João Azusa, 1906, e a gente vai ter ideia, a gente parece que o movimento, na página 49, tá, gente? A gente vai ler um pouquinho ali. Dá a ideia de que o pentecostalismo brasileiro está ligado ao movimento pentecostal da Rua Azusa. E a gente precisa fazer uma divisão aqui. O que aconteceu na Rua Azusa, o que aconteceu em Topeka, no Kansas, o que aconteceu nos outros países, irmãos, foi um avivamento que despertou, foi o abrir das portas, né? Foi o escancarar da janela do movimento pentecostal. Porém, o que aconteceu no Brasil foi um movimento puramente brasileiro, que nós vivemos até hoje aqui. Por quê? Comparar o movimento que aconteceu nos Estados Unidos com o que aconteceu aqui, irmãos, é um crime. Por quê? Apesar de o movimento pentecostal brasileiro vir de um avivamento americano, perdão, não é um avivamento, é um reavivamento. Porque o avivamento sempre existiu. Não é um reavivamento. Você lembra o que é avivar, né? O que significa a palavra avivar? Já viram isso, não? O que é avivar? Avivar significa dar a vida para alguém que está no estágio meio morto. Alguém já trabalhou aqui? Alguém fez curso de primeiros socorros? Alguém trabalhou com... Fez curso de primeiros socorros, né? Primeiro socorro, o que ele faz? O que é avivar? Por que faz massagem cardíaca? É alguém que está morto, mas não está. Então você vai ver se ele está meio morto, ele está no estado transitório. O coração parou, ele não respira, porém o corpo ainda é uma máquina. Então, se estimulado, pode voltar. O que você faz? Eles vão ensinar. Quando eu prego, falo sobre isso, né? Ele vai colocar essa parte aqui, 3 dedos para baixo aqui me corrija se estiver errado, né? 3 dedos para baixo aqui na boca, estômago literalmente aqui, pressiona aqui em cima. E faz força pra caramba. Mas eles ensinam a gente colocar o corpo inteiro em cima aqui. Inteiro, com toda a força, mas com toda a força, por quê? O nosso corpo, Deus desenhou e ele vai proteger os 2 órgãos mais importantes. O cérebro é protegido pelo crânio e o coração é protegido pela caixa torácica, as costelas. E o que acontece? A caixa torácica nossa ela é assim, ó, ela é para frente. Quando você faz essa força aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai pressionar para cá. A força que você faz é para pressionar o ponto de pressionar tanto a costela para que ela se mova ao contrário e ela pressiona o coração. Porque você pode fazer força aqui em cima e não vai pegar no coração. O que faz é pressionar o ponto de ela romper, ela faz esse movimento aqui, ó, a roçada faz isso aqui, ó, e ela romper. Tanto é que 90% dos casos que faz massagem cardíaca quebra a costela, perfura o pulmão e tal. Né? O pessoal que dá o curso assim, ó, né? O importante é que volta o coração a pulsar, o pulmão a gente vê depois. Não é que nem a pandemia, né? A pandemia a gente vê depois, né? Mas ali não, se não o coração estiver pulsando, não adianta. Então, por que a gente com um pulmão bom se o coração estiver pulsando? Aí faz massagem para quê? Para que pressione o coração e o coração volte a pulsar. Só que a massagem cardíaca é uma coisa muito pesada. É uma sessão, eu acho que de 3 pessoas, né, fazer sessão, porque tira a mão, o segundo já está com a mão no lugar, não dá tempo o cara se posicionar. Quando o cara fazer a última sessão, e o cara já está esvaído, irmão, porque a força não é assim, ó, a gente vê nos filmes, é força. E pressiona quando chega na última sessão, o cara está caminho de fora já. Passou para o próximo continua. Segura o nariz, sopra na boca, vamos lá, isso, né? E força de novo. E aí vem a questão, pelo menos 3 pessoas na massagem cardíaca. Quando o primeiro está treinando, o último está se recuperando já, e do meio está pronto para começar. 3 pessoas. Reavivar é fazer o coração voltar a pulsar. E aí eu uso isso quando eu prego, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Abacuque diz, Senhor, aviva a tua obra, dizendo, Senhor, quebra as nossas costelas, mas faz nosso coração voltar a pulsar. Isso é reavivar. A igreja não estava morta, mas não estava viva também. Então era preciso um reavivamento. E por isso que você vai ler no livro de história, não é o avivamento da Rua Azusa, é o reavivamento da Rua Azusa. Porque a igreja não estava morta, mas também estava viva. Não tinha uma sepultura, mas também não tinha nome de que vive.
Era preciso um reavivamento. E esse reavivamento vem e traz vida para a igreja, naquele período. E aí o Brasil passa por um avivamento, porque o Brasil não tinha. O Brasil precisava de vida. E aí quando vem esse movimento pentecostal para o Brasil, ele vem com toda a indumentária americana, sueca. Veja que coisa tremenda, que nó que dá, irmãos. Porque são suecos que saem junto com mais ou menos, eu não sei se são 2 milhões de suecos que migraram para os Estados Unidos durante a grande recessão, porque a Suécia exportou o povo de lá, porque não tinha comida para o povo, não tinha trabalho, começou a exportar os suecos para fora. Esse povo veio, nós estamos falando aí de uma grande crise mundial naqueles dias. A Itália exporta os italianos para o Brasil, em grande parte vem para o Brasil, e isso vai gerar um grande crescimento para a igreja brasileira, a gente vai repetir depois sobre isso. Exporta os italianos, nós sabemos que exportou os italianos para o Brasil, né? A grande migração, para substituir os escravos nas fazendas, né? Porque já que nós estamos falando aí de pós-império, quando a lei áurea é assinada, não há mais escravidão, as pessoas ainda vão permanecer um tempo trabalhando quase regime escravo, e aí depois não tem mais gente para tocar as fazendas. O que vão fazer? Vão importar italianos, porque a Itália está passando um momento muito difícil, vão importar italianos para o Brasil, prometendo terra, prometendo autonomia no Brasil, e eles vêm para cá com a promessa, né? Vêm para cá com a promessa, enfim, e acabam virando quase escravos aqui no Brasil, mas cresceram muito, se tornaram uma grande potência no Brasil também. E nesse período de tempo, a Suécia está exportando gente de lá. Eles vêm para os Estados Unidos e agora eles abrem mão dos Estados Unidos para vir para o Brasil, um país pobre, um país que ninguém conhecia na época, um país simples. Eles vêm para o Brasil e saem de uma grande potência que era os Estados Unidos e vêm para o Brasil. Veja que coisa interessante, são suecos mandados pelos Estados Unidos que vêm para o Brasil pregar um avivamento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas que eles conheceram lá na Suécia. E aí no Brasil nasce um movimento que não é nem sueco nem americano, é um movimento brasileiro, porque é um movimento onde vai ser disseminado no meio do povo pobre, um povo simples, um povo afrodescendente, aí vai misturar a animação dos africanos que esqueceram o Brasil, né? A animação deles, o jeito pentecostal, avivado deles, dançando e batendo palma, aquela coisa toda, vai misturar com a teologia sueca, que não era uma teologia profunda, era uma teologia muito superficial, se preocupava muito em pregar a salvação e muito pouco em estudar os meandros da palavra, vai pegar a cultura americana de crescimento, de fazer construção de templo, aquela coisa toda, e isso vai gerar o pentecostalismo brasileiro. Nós, irmãos, nós somos uma mistura mesmo. Nós somos uma mistura de tudo, irmãos. Nós somos um povo que não tem nós não somos nem europeus, né, porque fomos descobertos europeus, nós não somos americanos, porque apesar de toda a influência que eles têm aqui, nós somos continente americano, o Brasil é uma miscigenação de raça, de índios, de europeus, de africanos, que gerou o povo brasileiro. Isso é tremendo. Aí Deus pega o maior movimento pentecostal do mundo e faz disso, uma mistura de pensamento americano com teologia sueca, com a cultura brasileira, e faz o maior movimento pentecostal do mundo, que ainda está dentro do seio da Assembleia de Deus. E a gente não vê falar isso nos livros de história, né? Só circular. Devia dar uma pincelada sobre isso. Olha, o movimento pentecostal do Brasil, a Assembleia de Deus. Raramente se vê alguma coisinha sobre isso. Foi agora dia 31, né, que marcou o aniversário da defesa de Lutero, né, da defesa da 99 da reforma protestante. Dia 31 foi isso. Domingo. 504 anos da reforma protestante, quando Lutero foi lá e na frente de Wittenberg, isso tremendo, né? Lutero não vou nem falar, senão a gente vai sair daqui. Olha que coisa tremenda. Então nasce no Brasil aqui, você entender que no Brasil não é um movimento pentecostal oriundo dos Estados Unidos, ele vem de pessoas que vêm de lá, mas para Deus deixar ligado para os Estados Unidos é um movimento que vai nascer no Brasil. E por nascer no Brasil, ele tem as suas características próprias. O último parágrafo ali para nós, ali embaixo, é o seguinte: segundo Israel Araújo, em 2007 o Brasil foi apontado como sendo o maior país pentecostal do mundo, glória a Deus, cuja nação também comporta o maior crescimento pentecostal do planeta. Conforme dados desse monte de coisa que eu não sei falar, não sou americano, né, eu moro no Brasil, em apenas 6 anos houve um crescimento espantoso de 10 milhões de pentecostais no Brasil. Sendo assim, conforme o censo do IBGE realizado em 2000, os pentecostais brasileiros somavam 2 milhões a mais do que o número de todos os evangélicos. Para glorificar de pé, igreja. Irmãos, esses são os pentecostais. É o grupo que mais cresce desde Irmãos, nós passamos 40 anos no Brasil, num período de 40 anos, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã, elas dominaram os evangelhos do Brasil. Só se falava, eu lembro, irmãos, a palavra crente, o nome crente estava associado ao quê? Saia comprida, pouquinho no cabelo. Falava assim, crente, porque eu conheci os evangélicos e os crentes.
Eu sou, irmãos, eu fui católico até os meus 19 anos. Então você conhecia os... Tanto é que quando a mãe falava, não, os evangélicos, lembra dos evangélicos? Só que era mais os luteranos. Exatamente. Tanto que vem lá, nós temos lá, tem o do Brasil, no Brasil, que eu não entendo nada, tá? Mas aqueles eram os luteranos. E os crentes... Assembleia de Deus, Amor e Congregação. Sim. Por quê? Mas aí tinha os batistas, irmãos, os evangélicos não eram crentes. Não era, portanto, eu fui para a igreja, eu vou na igreja dos crentes, porque eu ia no quadrangular, mas não era crente. Na minha concepção, entende? Na minha concepção. Eu me converti no quadrangular. Eu fiquei sabendo que eu era crente, mas pô, mas quem é evangélico? Eu não entendia, porque, né, irmãos, quem vai perder tempo ensinando essas coisas aí? Alguém tem que perder tempo, investir tempo ensinando isso, né? E aí eu fui descobrir depois, porque eu na Assembleia de Deus era crente, eu aqui é crente, lá é evangélico. Aí, espera aí. Porque isso era a ideia que existia no Brasil. Né? E aí nós vamos ver o seguinte, esses 2 milhões a mais, isso aqui é um censo de 2000, nós estamos aí muito avançado nisso, né? Mas nesse período de tempo, em 40 anos até a década de 50, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã dominaram a história do meio evangélico no Brasil. Apesar de ser igreja extremamente fechada, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã dominaram. Aí da década de 50 em diante, a gente vai falar depois, vem as 3 ondas do pentecostalismo, vem as demais denominações, vem as igrejas que eram históricas e se tornaram pentecostais, aquela questão toda, mas é inegável, né? A gente não é encher o pulmão de orgulho, assim, não, mas a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil e do planeta, não tem? Em qualquer lugar do mundo, tem a igreja X lá em tal lugar. A Assembleia de Deus é o grande pivô do avivamento, né? E aí a gente olha para a história e a gente vê que já não somos mais aquilo que éramos, né? Éramos para ser muito maiores, né? Não falo em nome, eu falo em crescimento, em avivamento, em força, né? Glória a Deus. Página 50, irmãos. Vamos seguindo ali. Alguém para mim o terceiro parágrafo ali, aquele que está no quadradinho em letras diferentes ali, a história documental. A história documental do protestantismo brasileiro. Dedica apenas 17 das suas 400 páginas aos pentecostais. Não há nada sobre a Assembleia de Deus, a maior igreja protestante. Depois do episódio da fundação, Souza, 1969, e Rony, 1985, tratam da variedade de grupos pentecostais, mas quase toda a evolução histórica lhes escapa. Essa negligência acadêmica da dimensão histórica talvez esconda um desprezo inconsciente. O protestantismo é geralmente dividido em históricos e pentecostais, já que os pentecostais não são históricos, não possuem história. É uma brincadeira, mas tipo assim, é 400 páginas, tem 17 falando sobre pentecostais só, e nós somos a maior força do evangelho no Brasil. Veja bem, tem 2 milhões a mais do que todos os evangélicos na época. Então, é muito claro isso, mas é porque você negligencia, né? Ainda mais hoje, né? Questão política hoje, ainda mais hoje. Hoje mesmo não fala uma linha, né? Eles acham que somos um quanto ignorantes, não sabemos nada, não entendemos nada de Bíblia, não entendemos nada de sociedade, de economia. Nós somos um povo ignorante, era a cultura que se tinha na época. E era a cultura que ainda tentam, apesar de nós termos aí N pessoas importantes do país, de renome, políticos, doutores, nós temos aí pensadores, irmão, né? Mas eles ainda negligenciam isso porque é mais fácil, né? Porque mais gente ignorante, porque sabem que nós somos um povo pacífico. Nós somos um povo pacífico, né? Mas isso aí para os árabes, você vê esse momento está tudo morto, né? Mas a gente é um povo pacífico, a gente é um povo, como diz o ministro e pastor, né? Que vai ser o ministro Mendonça, né? Vai ser o ministro supremo, se o Alcalá me deixar. Ele disse que nós cristãos não estamos dispostos a pegar em armas, né? Mas estamos dispostos a dar a nossa vida pela fé. Então, e é verdade, tem que ser assim. Porque já morremos, né? Nós já estamos mortos. Nós morremos já. Então, se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Glória a Deus por isso. Origem do pentecostalismo no Brasil, a gente vai entender alguns pontos aqui. Aí você pode grifar no teu livro ali, são 4 exemplos aqui do que foi um proto-pentecostalismo, ou seja, há uma coisa que veio que antecedeu o movimento pentecostal no Brasil. Se tiver dúvida, irmão, pode levantar a mão para perguntar, tá?
Mas o movimento pentecostal no Brasil ele se dá em 1910 e 1911, seu nascedor. Por quê? Em 1910 chega a congregação cristã no Brasil, né, começa o trabalho no Brasil. Em 1911 começa a Assembleia de Deus. Veja bem, são dois momentos bem distintos, em questão de um ano aqui, nasce o movimento pentecostal aqui. E a primeira, aí vai falar o seguinte, que desses movimentos de 1910 e 11, o que antecedeu esse movimento, o que veio antes disso, né, tem 4 momentos importantes. Primeiro, esteve ligado a um padre convertido ao presbiterianismo, chamado José Manuel da Conceição. Esse Conceição sonhava com uma reforma no catolicismo que propiciasse um cristianismo brasileiro evangélico, porém enraizado nas tradições e hábitos populares. Ordenado pastor em 1865, se recusou a pastorear igrejas e passou a visitar comunidades rurais, enfatizando a necessidade de uma aproximação sentimental com Deus. Ou seja, o primeiro pastor brasileiro aqui, né, o primeiro pastor de renome brasileiro aqui é um ex-padre, se converte, né, e passa a ser um grande pregador naqueles dias. E aqui nós vamos entender o seguinte, irmãos. Fala. Que parte é para grifar que eu não entendo? A parte que quiser grifar, a parte, por exemplo, aqui a primeira, a segunda, a terceira vez que quiser grifar, marca o tempo importante. Quando eu falei a primeira, esteve ligado no segundo parágrafo. São 4 páginas bem interessantes você marcar, porque são dados históricos, quando ele forma data e nome, assim, é interessante você marcar. Foram tentativas, existiam 4 tentativas bem claras de criar um pentecostalismo no Brasil. Então todo o movimento ele não vem do nada, acaso, há uma explosão ali que gera isso, né? E essa primeira tentativa aqui com o ex-padre João Manuel da Conceição, de criar um pentecostalismo, um movimento cristão no Brasil, tivesse mais ligado com o sentimental, sair daquelas 4 paredes, daquela questão religiosa, irmãos, maçante. E veja que todo padre, irmão, todo ex-padre nunca quis criar uma outra igreja, ele sempre quis reformar a igreja que existia. Lutero quis fazer isso. Aí o pessoal vai fazer uma outra igreja, vamos rachar a igreja católica. Não, sempre existiu o desejo de reformar. Porque sempre se entendeu que a igreja católica é a igreja original, que descende diretamente dos apóstolos. Sempre se entendeu dessa forma, porém se perdeu no caminho. E era preciso pôr de volta no prumo. E aí não conseguiram, né? E essa ideia de que não pode juntar a eles não colou muito. Os reformadores não gostaram da ideia de se unir a eles, vamos desunir de vez, né? E já excomungaram por estavam, né? E esse camarada aqui vai fazer esse movimento. Na segunda tentativa, ali na página 51, referiu-se a outro convertido ao presbiterianismo em 1874. Veja bem, a igreja presbiteriana no Brasil desempenhou um papel muito grande. Se você for no Rio de Janeiro, tem uma mesa, eu acho que em Copacabana, tem uma mesa assim, com 2 homens sentados. Ali é o marco zero da igreja presbiteriana no Brasil. Ela tem uma importância muito grande, porque ela é uma igreja histórica, ou seja, uma igreja que tinha força fora, não era uma igreja pentecostal, até hoje não é. Tem a igreja presbiteriana reformada, que é avivada pela igreja pentecostal, mas são igrejas que não tem traços pentecostais, como a Assembleia de Deus, por exemplo, né? São igrejas muito voltadas ao estudo. Para quem gosta de Hernandes Dias Lopes, de Augusto Nicodemos, por exemplo, são fera aí da igreja presbiteriana. E eles fizeram o que nós não fizemos, né, irmãos? Eles têm uma universidade hoje, a Mackenzie, que é uma universidade que é reconhecida para o país todo, que forma doutores. É tremenda a faculdade da Mackenzie. Inclusive foi perseguida esses dias, um movimento lá invadiu a Mackenzie, lá enfim, né, quebraram um monte de coisa lá dentro. Porque são uma faculdade evangélica. O sonho meu era cursar na Mackenzie, é um sonho. São muito bons. Né? Então a segunda tentativa vai ser de Miguel Vieira Ribeiro. Posteriormente rompeu com o presbiterianismo e fundou a Igreja Evangélica Brasileira em 1874. Dava ênfase à iluminação interior e ao recebimento de uma nova revelação de Deus. A terceira tentativa está ligada ao movimento messiânico milenarista entre imigrantes alemães do sul do país. Jacobina, imigrante alemã do Rio Grande do Sul, entrava em transe e recebia as revelações diretamente de Deus. Este fato ocorreu em 1873 a 74, em Porto Alegre, foi chamada de movimento Múquer, ou falso santo. Ela recebeu as revelações. Veja bem, irmãos, parece uma loucura. Mas imagina só naquele tempo uma mulher ou homem, quem fosse, começar a receber uma revelação do céu. Era tido por um bruxo, ou uma coisa do tipo. Porque não era coisa normal para aqueles dias. Então era tido por bruxo, era perseguido na hora. A gente vai ver que Daniel Berg foi expulso da igreja batista por orar e batizar com o Espírito Santo. Foi expulso. Né? E foi expulso quem foi batizado junto. Saíram falando em língua estranha, mas saíram. Né? Foi tremendo, né, irmãos? Foi ser expulso por falar em língua estranha. E eu vou dizer uma coisa, não estou muito longe daqui a pouco quando você começar a acontecer na igreja aí.
a gente ser expulso, né? Porque o seguinte começou a falar a verdade demais, a verdade incomoda os ouvidos, daqui a pouco, ó, luva com você. A gente passa isso, irmãos. Falava com alguém a semana. Eles falaram sobre isso. Pastor fulano de tal, levaram fulano de tal pregando um regional aí e tal. Você, que bom, que bênção. Não, nosso negócio, por exemplo, é Bíblia. Daí eu disse, eu não quis murmurar com ele, deixou que ele fosse falar. Disse, não, é que é o que eles querem ouvir. Aí eles querem ouvir e levam o fulano de tal que só fala abobrinho, porque é o que eles querem ouvir. Daí eu lembrei do texto, né? Por ter comichão nos ouvidos, ajuntarão para ser doutores, né? Aí eu assim, coisa tremenda, né? Para ouvir o que querem ouvir, né? A grande questão é que nós estamos muito longe de acontecer. Porque se você falar uma coisa muito firme, muito forte, muito ali pela palavra, você é tido por como é que é o termo que eles mais vão chutar hoje em dia aí? É a pessoa que radicais, somos radicais. Extremista, sei o que, irmão, tudo que é palavra que ninguém sabe nem o significado, né? Mas é uma palavra forte, né? O pessoal chamou um cara de nazismo, nem sabe a origem do nazismo, nem sabe nada, não sabe nada. Mas enfim, estou usando um exemplo, né? Mas aí nós começamos a falar assim, dentro da igreja hoje em dia, não, porque veja bem, você não está vendo aí, o pessoal aí, filho de crente por aí, aqui concorda, não vi, né? Não vi, se fizerem, também, se fizer também eu vou falar. Mas eu vi na região aí, fora aí e tal, filho de crente vestido de diabinho aí, pedindo gostosura travessura, né? Não, filho de crente, irmão, filho eu conheço, pessoa que eu conheço, né? E assim, mas filho de obreiro ainda, vestido de coisa assim, eu disse, Jesus, amado, eu não vejo tudo, né? Não, pastores querem radicalismo. Isso é muito radical, porque eles são crianças, mas são crianças mesmo. Eu tenho que abençoar, agora vou gastar dinheiro, vai comprar uma fantasia de diabo e colocar na criança. Falta a palavra. Mas para, irmão, como você é crente? Aí eles, não, pastor, porque isso é radicalismo, né? Eu não perco tempo em rede social, né? Não perco tempo lá discutindo coisa, eu não perco tempo mesmo. Mas uma hora dessa pessoalmente eu falo, cara, você vai falar o quê? Se vier falar pra você, cara, os teus filhos são teus, se tu quiser ensinar, né? Você não esqueça que é herança do Senhor, né? Mas agora tu vai gastar dinheiro para comprar uma fantasia de diabo, vestir meu filho de diabo. Como é que pode um pai sem consciência colocar um chifre na criança? Sabia que você vai repreender o demônio da vida dos caras, que coisa do cão, irmãos, que falta de tudo. Falta, não vou nem dizer falta de tudo, é zero. É um 0,0 e ainda menos zero ainda, né? De sabedoria e de temor e de vida. Mas se falar as verdades aqui, não, você está louco, você é pastor, né? Se o cara dizer que é intolerante à lactose hoje em dia, é ser preso, né? Ser intolerante, né? Então, sabe, a coisa está muito feia. Mas lá fora o mundo se entende, tudo bem. Mas a igreja não. Então eu vou dizer para você, estamos muito perto de acontecer também. Daqui a pouco a gente não vou dizer expulso, a gente ser convidado a se retirar, porque a gente vai falar coisas que as pessoas não querem ouvir. Então aqui ser cheio do Espírito Santo é o pecado, né? Frio. Outro caso, quarto, né? Foi de um pastor imigrante da Letônia. Tem outra coisa para entender, que os pastores ali, os países bálticos, os países ali da região da Suécia, enfim, são países que muito influenciaram o pentecostalismo no mundo todo. Nós tivemos muitos pastores da Letônia no Brasil, muitos pastores suecos no Brasil, pessoas que vieram de lá para cá e fizeram história do Brasil que a gente nem sabia. Você vai falar alguns nomes de noite que você nem sabia que existiam. Pedro Gualdin, na cidade de Guaramirim, Santa Catarina. Gualdin recebeu o batismo do Espírito Santo em 1909, falou e profetizou numa igreja leto-batista fundada por ele. Convidado a ser retirado da igreja, ele fundou e foi... O movimento iniciado por ele ficou isolado até a fundação da Assembleia de Deus nessa cidade, organizado em sua própria casa. Irmão, Guaramirim aqui, ó. Guaramirim, o pastor que está lá, eu vi o pastor Cordeirinho, que é pastor lá. Essa igreja que ele fundou, está reformada e está lá ainda. Quem dirige essa igreja é um pastor amigo meu. Quem dirigiu, você está dirigindo aí, um obreiro amigo meu que foi obreiro aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei se conhece, ele veio pegar aqui algumas vezes aqui, o Momiqueias. Ali foi pastor ali na primeira cidade depois da ponte ali, que é a cidadezinha. Severiano de Almeida. Severiano ou Max Severiano, né? Severiano. Ele pregou aqui algumas vezes, o pastor Lebron deve ter trazido algumas vezes aqui. Ele dirigiu essa igreja não, você está dirigindo ainda, mas lá em Guaramirim. Essa igreja não é uma igreja toda feita de forro de madeira, assim, a parte da frente foi conservada, eles foram restaurando, mas é o mesmo padrão da época. A Assembleia de Deus tinha um padrão assim, eu acho que as primeiras Assembleias de Deus tinham um padrão assim, mais ou menos desse tipo assim, né? Isso aqui é mais ou menos esse aqui, ó. Se você ir lá em Camboriú, a igreja é assim ainda. A igreja de Camboriú, a igreja séria, nesse formato, a igreja em Minas Gerais, esse formato. Enfim. Como é um bom desenho, né? Mas essa igreja está lá ainda, Guaramirim. E aí, para você, Guaramirim, não é nem uma grande expressão de igreja no estado aí. Pensa bem, irmão, o cara começou lá,
né? Viveu o batismo do Espírito Santo, profetizou, foi expulso da igreja, fundou a igreja na casa dele, e a igreja não, a igreja nem é muito grande, Guaramirim é uma igreja que é ali, ó. Eu gostei um pouco giratório em Guaramirim. É lá que eu girando. Não sei se agora o pastor já desativou, pastor, mas lá o pastor fica pregando e fica assim. Devagarinho, assim. Pregando agora, tá pregando. Mas é você, o pastor presidente, eu tá ali, o pastor, já me enganei. Ele tá de costas, fica girando assim, meio assim, sabia? Já pensei. Mas Moderno, você. o cara segurado, se aumentaram a rotação, o cara segura. Então, eu ia pegar engenho, mas tô em Apocalipse já aqui, não tem jeito. Você. Peraí, que tá girando ainda. Parou, já tô fazendo mal aqui, só de ver esse cara girando, pelo amor de Deus. Mas tinha, não sei se giratório, acho que desativaram, acho que desativaram o giratório. Né? Então esses quatro tentativas de criar um movimento pentecostal no Brasil, ou seja, de instalar o pentecostalismo no Brasil, vai acontecer então de 1865 até 1909, ou seja, veja bem, 1909, a Assembleia de Deus começa em 1911, 1910 é a Congregação Cristã, ou seja, eles vão preparando o chão, irmãos. Deus não vem do nada, eu vou fazer um negócio do nada, Deus tem tudo muito bem arquitetado. Caiu na cabeça do cara, o cara quis no Brasil formar a Congregação Cristã no Brasil, não. Tinha um solo. Quando vem a Assembleia de Deus para o Brasil, esse pessoal está aqui pronto já. Já tinha gente batizada com o Espírito Santo. Já tinha gente vivendo o pentecostalismo no Brasil, só que não sabia como manifestar isso. O pessoal lá quietinho na casa dele, quando vem um cara pregando batismo do Espírito Santo, o pessoal diz, vamos se aglomerar com eles ali. Já tinha uma congregação pronta. Deus não dá tiro no escuro, irmãos. Deus havia preparado o solo brasileiro para ser maior, o mesmo maior movimento pentecostal do mundo. Então não era uma coisa de do nada os caras vieram para o Brasil, os caras têm uma visão lá nos Estados Unidos de vir para o Pará. Vão lá no mapa, Pará e vir para o Brasil, beleza? Pará. Vieram do nada para cá, não, havia um projeto já estabelecido por Deus aqui no Brasil, desde 1554, quando já se forma aquele primeiro tratado de fé na Guanabara, até posteriormente, quando vem aquelas primeiras instituições, igrejas tradicionais alemãs para o Nordeste brasileiro, quando se forma a primeira comunidade evangélica no Brasil, toda aquela questão de Dom Pedro II, tudo aquilo lá está sendo arquitetado, irmãos. Deus está fazendo aquilo. Dom Pedro II traz aquele pregador francês para o Brasil, que o nome dele agora, vem para o Brasil, começa a pregar nos palácios de Dom Pedro II, começa a construção da igreja no norte e nordeste do Brasil, financiado pelo Império, toda aquela questão, Deus está preparando um pano de fundo. Aí vem esse cara aqui. Aí quando chega em 1910, chegou a hora. 1910 Deus abre a tampa da panela, em 1911 Deus põe o caldo ali. Agora, porque a congregação cristã também vai servir de abrindo as portas do Brasil, mas a congregação cristã parou na história faz 200 anos. Né? A congregação cristã ela perdeu muito. Ela criou dois ministérios, a congregação cristã no Brasil e do Brasil. Uma que é dentro do Brasil e outra que é fora do Brasil, né? Dá no mesmo. Mas enfim, parou, mas a Assembleia de Deus veio aqui, irmãos, pegou e continuou. Nós temos o resultado de um projeto bem estabelecido de Deus. Não é para a gente achar, irmãos, é mais responsa para nós. Muito mais responsabilidade. Continuamos. 51. Pentecostalismo no Brasil. Vamos ler alguma coisa aqui? Quem pode ler para mim? Bom, Juliano, se for pedir mais, o senhor pegar um pão de água para mim. Pode ler, irmão Lucas. Conforme vimos, existiram antecedentes do pentecostalismo no Brasil. No limiar do século XX, o pentecostalismo encontra em solo brasileiro um terreno que, de certa forma, já havia sido preparado por inúmeras igrejas protestantes de conversão espalhadas pelo país. Paulinho assegura, os caminhos abertos pelo pentecostalismo rumaram numa direção muito pouco explorada pelas igrejas de conversão. Entendeu? Ou seja, pode passar para a página 52, irmãos, havia já um projeto bem estabelecido por Deus para que o pentecostalismo tivesse espaço em terra brasileira. Sabe, não era um projeto, vamos ver o que vai dar. Né? Vamos lá, Deus não faz assim, irmãos. Deus não vai daqui lá, vamos ver o que vai dar. Não, Deus já havia projetado para que desse certo no Brasil. E aí, quando vem essas igrejas de conversão, elas vêm, eu sempre costumo dizer o seguinte, que você vai até um espaço que nos trouxe até aqui, não vai ter força para continuar nos levando para frente, né? Que nos trouxe até aqui, nos trouxe até aqui. A igreja, as igrejas tradicionais do Brasil, levaram a igreja até um nível de conversão. Porém, quando vem o pentecostalismo, não vem uma coisa nova. Não é só a pregação. Aí tem a profecia, aí tem a língua estranha, que o que mais chama atenção é a língua estranha. Primeiro que vim na igreja, irmãos, que eu ouvi falar em língua estranha, o que será isso aqui, né? Eu vi aquele barulho. Irmãos, e como interessante, né? A língua estranha não assusta ninguém. Então, na vigília de sábado, aqui eu estava pregando sábado na vigília do Fé Concórdia, e tinha um menino,
é menor aprendiz lá na empresa, e a gente eu convidei esse rapaz, vamos no culto hoje à noite. E daí ele, né, os entendedores entenderão, né, João é do time, né? E veio no culto. Ele veio no culto, participou do culto. E ontem eu fui perguntar para ele, como é que foi o culto hoje? Eu perguntar para ele, rapaz, como é que foi o culto sábado e tal, tu gostou e tal? Ele disse, olha, pastor, eu gostei muito, eu só me assustei porque tinha um pastor do meu lado, que ele gritava muito, assim, cada pouco o senhor falava uma coisa e dizia, glória a Deus! E era o pastor Emerson, né, ele estava lá dele, né, eu vi que era o pastor Emerson, glória a Deus, amém, Jesus, fala mesmo e tal. E eu me assustava com ele, veja bem, ele não se assustou, em momento nenhum ele falou sobre a língua que eu falei, em momento nenhum ele falou sobre isso, sobre língua estranha, ele não falou sobre nada, ele só falou sobre o que assustou ele foi os glória a Deus do pastor. Por quê? A língua estranha não assusta ninguém, porque a língua estranha é a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo não assusta, ele convence. A primeira vez que eu ouvi falar em língua estranha, eu pensei, o que será isso? Mas eu não me assustei em nada, eu fui buscar saber o que é isso aqui. Depois do tempo fui perguntar também, eu fui nos cultos só para ouvir falar em língua estranha, na terça-feira à noite lá, era a noite do Espírito Santo. Irmãos, porque durante os cultos normal nós falávamos isso aí na quadranga, mas na terça-feira à noite era fogo. E eu ia na terça-feira à noite, ia no meio só para ver o que eles falavam em língua estranha, aquele barulho, aquela coisa boa. Então, isso nunca assustou, e isso trouxe para o Brasil uma coisa nova. E as pessoas estavam lá, tradicionais, agarradas naquela cultura evangélica, saíram daquela cultura para ir de encontro com o pentecostalismo. Você num culto de Assembleia de Deus, e o pessoal tocando a banda lá, começando já, e o pessoal falando em língua estranha, ficando de pé no meio da igreja, mão levantada para cima, já vão correndo lá do altar, já profetizando. Vamos relembrar um pouco de saudosismo, né? Mas lembra como é que eram os cultos, irmão? Lembra não, porque ainda são assim, não são bem assim, mas enfim, né? Eram assim, o pessoal correndo, mensagem, e era mensagem, não era essa profetada hoje em dia, né? Era mensagem de Deus. Já tinha profetado, mas era bem, escala bem menor, né? O pessoal ia num culto desses, o cara sai do púlpito, nunca viu o cara na frente, vai lá e diz toda a vida dele, moço, que não existe, cara. Primeira pergunta nossa, alguém contou minha vida pro pastor, mas quem contou ninguém me conhece? Eu fui no culto a primeira vez e eu disse, alguém contou minha vida pro pastor, mas ninguém, o pastor não me conhecia, ninguém, eu era a única pessoa da igreja, estava ali sozinho, obrigado, estava ali sozinho, né? Então o pentecostalismo vem e traz essa vida, essa sobrevida para a igreja, e vai durar 40 anos sem nenhum movimento parecido. 40 anos depois surgem outros movimentos. É tempo de hegemonia no Brasil. E ainda só no solo mais pobre, sem alcançar as camadas mais ricas da sociedade. É uma pergunta, alguma colocação, irmãos? Não? Classificação dos pentecostais do Brasil. Vamos ver aí. Ponto 3. Né? Vamos para as classificações, ou seja, entender que o pentecostalismo ele é dividido, algumas classificações para ele, é claro, a gente vai falar sobre isso, mas ele é dividido. Né? Vamos ver sobre a segunda, primeira, segunda, terceira onda do pentecostalismo do Brasil, e vamos ver sobre o pentecostalismo clássico, sobre as igrejas tradicionais, e algumas pessoas alguns estudiosos que classificaram e dividiram, né? De forma a cada uma desses momentos do pentecostalismo brasileiro. A classificação de Mendonça, ele divide entre, página 53, pentecostalismo clássico. Qual é o pentecostalismo clássico? Que abrange as igrejas Congregação Cristã, Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Quadrangular e Brasil para Cristo. Vamos perceber que a gente fala sobre Congregação Cristã, e diz assim, para a Congregação Cristã, Igreja do Véu, né? Isso, Igreja do Véu. 47% do povo da Congregação Cristã está no Sudeste. Para nós aqui é muito pouco, porque não cresceu. A Igreja Brasil para Cristo foi uma grande explosão na época. Mas também, se você vê o Brasil para Cristo, você quase não encontra. Na nossa região, muito pouco também. Né? E até porque a história, você vai ver os grandes avivamentos aqui da história da Igreja brasileira, da Igreja Pentecostal brasileira, vai se dar muito aqui no sul do país. São Paulo, Rio de Janeiro, falamos aqui, Brás. Né? O Brás é um grande polo, né? É onde está a Assembleia de Deus de Madureira, a sede está ali. Então, a São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são polos gigantescos. Aí você pega lá no Pará, no Nordeste, hoje o Nordeste brasileiro é muito forte. As igrejas lá, irmãos, lá são igrejas enormes. Eu fui convidado para pregar no que vem na igreja em Alagoas. Essa semana passou mandando para mim as fotos da igreja. Meu Deus do céu. Esse dia, primeiro que ligou para mim um tempo atrás, né, aquela coisa, vamos chamar você para pregar aqui, pastor e tal, viu uns vídeos meus na internet. Aí esse dia me ligou de novo. Pastor, isso aqui é a nossa igreja sede. Jesus amado, 80 anos fez esses dias lá, irmãos. É enorme, enorme, não tem. O aniversário da igreja era no estádio lá, irmão, assim, aqueles por quadrado, assim, de cadeira, né? Jesus, querido.
2, 3. Se Jesus fizer, né, irmão? Vamos viajar, pegar um voo para Alagoas. Mas as igrejas lá são igrejas enormes. Para você chegar, você tem que conseguir uma vaga no culto, você chama uma hora antes do culto para conseguir um lugar. E isso, irmãos, é 3 horas de culto, vão virando assim. Vão virando. Não conhece lá, né? Não, irmãos, sabe, tem missionários meus que trabalham lá. Pastor, aqui não tem horário, não é que não tem horário para terminar, mas horário X, tal horário, o culto termina às 9. Quem quiser ir embora, que vai às 9, pode ir embora. O culto continua. Quem quiser ficar, vai ficando ali. E o povo não vai, o povo fica. O povo fica. Você estava falando com o pessoal lá Vem muita gente para cá agora, lá daquela região, né, de Alagoas, vem da Maranhão. Irmãos, Maranhão, as igrejas são enormes. É muito crente. Quem vem para cá ou é filho de crente ou é desviado. Eu nunca vi. É muito crente. O povo lá da crente embaixo das pedras lá, né? Todo mundo, o cara tá desviado há 10 anos, o cara foi crente. Um rapaz falou comigo semana, um camarada aí, que também joga no outro time, e ele disse, pastor, eu fui criado dentro da igreja, eu sou da cidade do pastor fulano de tal. Ele falou com respeito, assim, eu nunca ouvi falar um cara, né? Não, lá ele é muito respeitado, todo mundo fala bem dele, que é um homem de Deus, assim. A igreja dele é gigante lá, Assembleia de Deus. Então a igreja pentecostal no Nordeste brasileiro é muito forte, no Amazonas, as pessoas pegam um barco, todas as igrejas do Amazonas, elas são feitas altas do chão, por causa da época de cheia, né? Então você vê aquelas igrejas lindas, enorme de grande, ela alta assim do chão, assim, por causa das cheias, e já uns lugarzinhos para encostar os barcos dos irmãos na frente. Você chega na escuta. Pensou, é uma coisa fora para nós é uma coisa fora do natural, né, irmão? A pessoa cheia de barquinhos na frente, e vai enchendo de barquinhos, e pensa espaço, e são igrejas enormes, irmãos, igrejas compridas, não são tão largas, são compridas, são enormes de grandes. E diz que você chegar lá, conseguir uma vaga 1 hora antes do culto. 1 hora para esperar para ter um banquinho se sentar. Agora, em Pernambuco teve o aniversário, né, do centenário lá. Pernambuco. Lotou a arena de Pernambuco e não tinha espaço para ninguém mais. Em detalhe que Pernambuco tem 2 da Assembleia de Deus. Pernambuco tem 2 ainda. Pernambuco tem a igreja a tradicional e tem mais uma. E a arena inteira, mais de 300 mil. O congresso adolescente de Pernambuco, de adolescentes de Pernambuco, irmãos, é 8 mil adolescentes. O congresso dura 5 dias para eles conseguirem colocar todos os adolescentes, cada dia um grupo de adolescentes na igreja. Só adolescente. Naquela igreja tem Abreu Lima, né? Abreu Lima e tem outro ministério, que é o ministério que é original da Assembleia de Deus, é Abreu Lima que se formou. As duas são reconhecidas pela convenção, enfim, dois presidentes no mesmo lugar. Mas a igreja deles, que é aquela igreja do pastor, que é muito conhecida no Brasil, aquela que é em tipo um estádio assim, pastor José, mas é outro cara, pregador fantástico. Irmãos, 8 mil adolescentes. Na minha cidade teve um coral de mil irmãs. Tá louco. Pensou? Não só da igreja Assembleia. Você reúne 100 e fica feliz, 100 irmãs agora, lá 1000 irmãs. Não, irmãos, eu vi o congresso dos adolescentes, irmãos, é camada assim, porque é tipo um estádio, né? É camada assim, tudo vestido de camisa igual assim, de adolescente. Aí o coordenador dizia o seguinte, irmãos, hoje vai pregar aqui o fulano de tal, né? Não quero o cara que estava pregando aquela noite. Está pregando aqui, irmãos, o congresso, os irmãos têm ideia, o congresso começou segunda-feira. Cada dia nós temos aqui 1000 e poucos adolescentes presentes aqui, então não tem espaço o tempo todo, enfim, então nosso coral aí são mais de 8 mil adolescentes. Adolescente, não é jovem, adolescente só. Num dia lá, o que eu assisti, deu mais de 30 batismos do Espírito Santo, e era de manhã ainda, de manhã, lotado assim, e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, e nem era necessário para batismo, agora vamos orar para o batismo, passar no coordenador, aquela coisa, né? Eu estou convidando, vamos orar para o batismo que nós preparamos para Jesus batizar nos congressos. Começou a batizar, e os adolescentes colocando a mão sobre eles, aí Jesus começa a batizar aqui, batizar lá, quando deu mais de 30 adolescentes batizados naquela manhã. Jesus querido, a gente carrega aquela coisa, a gente coloca 100 jovens na igreja, que estão bombando aí, né? Os caras com 8 mil, vai querer o quê? E adolescentes, estou falando só um exemplo, né? As igrejas lá são enormes de grandes, e o povo lá é tradicional. O povo lá é tradicional. E o cara falava assim, o pastor dizia o seguinte, irmãos, eu não tenho nada de costume, tá? Eu sou bem moderno. Uma visão totalmente diferente, né? Mas lá cresceu bastante. Aí o irmão dizia o seguinte, assim, o pastor dizia o seguinte, o coordenador, irmão, é o seguinte, tem muita gente aqui que está aqui na igreja hoje, que é adolescente convidado, que não é membro da igreja. Teve bastante conversão aquela noite. Só que é o seguinte, eu não tenho nada de costume, tá? Nem sei se eu estou sendo mais, né? Mas ele diz o seguinte, para nós pedimos uma coisa, a menina que quer participar do coral pode participar, mas com uma saia. Eles são tradicional, entende? São rigorosos nos costumes. O pastor José Hilton, o cara só presta no costume. É diferente.
É só presta o costume, né? Irmãos, o cara é reconhecido no Brasil todo, vai nos vídeos no YouTube, o cara prega muita Bíblia, irmãos, e não tem um culto que não prega, o culto de ensino dele é lotado. Atrás, mais ou menos 40 obreiros atrás, assim, e aquele púlpito que é grande, que o pessoal não tem acesso a ele fica atrás, de uma mesa grandona, assim, e é tradicional, não sabe assim, vou pregar sobre o costume para quê? Bem para mim, pregar sobre o costume. Não, lá prega sobre o costume do mesmo jeito, a igreja tradicional. E a igreja moderna, culto direto, sabe, é muito moderno, assim, mas bem rigoroso que são os costumes. Eu achei essa coisa que não é nossa, assim, né? Mas é uma das igrejas que mais crescem no Nordeste brasileiro. Na região do Nordeste brasileiro. Multiforme graça. Exatamente. Acho Multiforme graça de Deus. É o que eu sempre comentava, assim, se a pessoa entende e sente que ela precisa estar assim para servir, amém. Se ela se sente bem, assim, se ela quer fazer isso por Jesus, Deus tem prazer nisso. Se ela faz isso por imposição, aí ela vive debaixo do jugo. Mas se ela faz por obediência também, e ela se sente bem por obedecer à liderança, ela está em paz. Aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, se depender de mim, para mim, porventura eu assustar alguns irmãos aí, nunca mais eu comer carne. Marcou Paulo, não, mas se porventura eu comer carne vai assustar alguém aí, vai escandalizar alguém, não come mais carne, então. Ou seja, ele está dando um exemplo para nós, né? Então tem coisas que se a gente... Né, irmãos, eu fiquei 3 meses, usei gravata uma vez só, acho, no culto, aí um culto de ceia. Então, mas antes de sair, eu já digo, pastor, se o senhor quer pregar de camiseta ou de gravata aí? Não, o senhor tem camiseta. Você vai vender jovem direto, né? Mas eu liguei, o pastor gostando, vem de terno e gravata, vou de terno e gravata. Se vai escandalizar, não, vou entender a cultura. Eu tenho que entender onde a gente está. E aí vem a palavra de Juliana, multiforme graça de Deus. Nesse momento aqui, irmãos, nós falando história, esse movimento pentecostal traz uma cara nova à igreja. E aí todo mundo quer pegar junto. O que é isso aqui? E fogo pega, irmão. Fogo tem 4 características tremendas. Ele aquece, ele ilumina, ele consome e ele alastra. Quando ele pega, não tem como segurar. Fogo você não segura. Você faz um esteiro para combater fogo com fogo. Você não consegue. O incêndio grande não apaga, irmão. O incêndio grande você combate ele que ele não deixa mais nada para ele queimar. Você vai queimando, ele continua queimando. Ele vai queimando. Vai dar um esteiro, deixa ele ali para não tomar conta, né? A segunda classificação de Mendonça, ele vai dizer o seguinte, que a primeira é a Assembleia de Deus, Igreja, Congregação Cristã, Igreja do Evangelho Quadrangular e Brasil para Cristo. A segunda, Agente de Cura Divina ou Neopentecostalismo, para designar igrejas formadas a partir da década de 50. Por que a partir da década de 50? Nós vamos ver o surgimento de igrejas como Universal, igrejas mais ênfase para a Igreja Quadrangular, Deus e Amor, que são igrejas que vêm focadas na cura. E aí nós vamos entender uma outra coisa aqui, irmãos. A Igreja Quadrangular é uma igreja nitidamente e historicamente pentecostal. Ela vai se adequar à questão de cura divina e essas campanhas que ela faz até hoje, depois de um certo momento, principalmente a partir da década de 50 ali. Mas ela não vem com esse pensamento no começo, tá? Tanto é que você vai visitar igrejas pentecostais, igrejas quadrangular em regiões do Brasil, são mais tradicionais e mais pentecostais, conservadores do que a Assembleia de Deus. É que ela se adequou a esse movimento, mas historicamente ela não é uma igreja de cura divina. É uma igreja de cultos, de tenda, aquelas campanhas evangelísticas, salvação e pentecostal, com dons espirituais. Ela vai se voltar mais para isso depois, principalmente com a ênfase da Universal e dessas igrejas que vêm com uma metodologia um pouco diferente. Mas vamos falar sobre isso também. A classificação de Freston, isso aqui eu sou particularmente mais voltado para a classificação que ele faz, né? Paul Freston divide o pentecostalismo em ondas, a partir de um corte histórico institucional e de uma análise da dinâmica interna do pentecostalismo brasileiro. Dessa forma, temos o seguinte esquema, ali embaixo, né? Pentecostalismo clássico, Assembleia de Deus e Congregação Cristã, Neopentecostalismo, igrejas organizadas a partir de 1951 pentecostalismo clássico, Delta-pentecostalismo, palavrinha, né? E neopentecostalismo na igreja organizada a partir da segunda metade dos anos 70. Sobre essa classificação, Mariana afirma: quando dividimos os pentecostais em 3 vertentes, demarcamos suas genealogias, seus vínculos institucionais, delineamos suas principais características, confrontamos suas diferenças e semelhanças, e estabelecemos suas distinções quando, enfim, as classificamos. Não estamos com isso supondo que tal construção tipológica dê conta totalmente desse universo religioso tão complexo, dinâmico e diversificado.
Sua função é bem mais modesta. Visa ordenar a realidade observada, tornando-a inteligível e passível de análise. Ou seja, ele vai dividir aqui em 3 ondas. Você pode virar para a página 54, vai dividir em 3 ondas desse movimento pentecostal no Brasil. A gente vai ver. A primeira onda, ali embaixo no segundo parágrafo, na página 54. Primeira onda. Nessa primeira onda, o pentecostalismo clássico, as igrejas eram compostas majoritariamente pelos excluídos, pessoas pobres e de pouca escolaridade. A ênfase do dom de línguas, a convicção da volta iminente de Cristo e um estilo conservador são marcas dessa primeira onda. Hoje em dia, essas características ainda estão presentes, porém, agora setores de classe média, profissionais liberais, empresários estão presentes no rol de membros. Primeira onda, a gente vai falar sobre a Assembleia de Deus e Congregação Cristã. E neste momento aqui, estão falando de o que a igreja, que essa igreja viveu, que essa onda viveu. Essa onda abrangeu principalmente os pobres, as pessoas que não tinham condição financeira, as pessoas que estavam os excluídos da sociedade, o que ninguém queria, a igreja foi lá e buscou para ela. A Assembleia de Deus fez isso. E o povo que ninguém dava bola, a Assembleia de Deus fez isso. E nós temos prova aqui, histórica disso. Vamos aí ver onde ficam as igrejas. Vamos olhar só a nossa região, que aqui o Santa Catarina, o meio oeste catarinense, onde a gente está, é o lugar que mais envolve a Assembleia de Deus no nosso estado. Eu digo que envolve, é que mais cria campos eclesiásticos. Mais busca aí onde é que fica as igrejas. É nos melhores lugares da cidade, não? Onde é que fica a Assembleia de Deus? É a pior bimboca que tem. Aonde é que tem o mais simples, vai lá a Assembleia de Deus. Procura a Assembleia de Deus aí. Temos aqui a Assembleia de Deus hoje aqui. Irmãos, quando eles começaram o culto aqui, isso aqui era uma rosinha de chão, de carreiros de... Nem passava caro aqui, irmãos. O pessoal passava pé de um carreiro, o pessoal voltava sadia para lá por cima. E quando voltava, já tinha que pegar umas pedras na mão para tirar isso na casa do pastor Daniel Micaliche. Aonde fica a Assembleia de Deus aqui, ficava a casinha do pastor Micaliche, pai da irmã Miriam, no fato. E atiravam pedra aqui em cima e quebravam as telhas da casa dele. Quando faziam o culto aqui. E aqui era um cantão, irmãos. Temos que ver que essa máquina do lado do queimado aqui atrás, né? Isso aqui era mais podre que era até hoje, né? Mas na época pedia um pouco mais. Nós estamos falando de aqui não era um lugar, Caetá aqui, mano, temos que olhar isso de forma histórica. Mas vamos voltar, vamos a Joaçaba, por exemplo. Você vai ao do Oeste, passei por lá, semana estava voltando de Campos Novos, estive pregando sábado lá, estava voltando domingo, e a gente passou pela frente lá, da entrada. Evaldo Oeste fica aqui, e a sede do Evaldo Oeste é onde? Você pega o morro mais feio que tem ali e sobe. Chega lá em cima, sobe mais um pouco. Chega no topo do morro, lá você pega uma ruazinha onde só passa um carro por vez, e se as pessoas saírem no meio da rua, você não sair cachorro, se você falar de um cachorro, eles pegam você, porque o cachorro é dele, então não pode passar por cima. Tem que pedir licença para os cachorros e para as pessoas lá no meio, né? Vai passando, irmãos, aí começa. Primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja, quarta igreja, quinta igreja, Assembleia de Deus. Tem umas 15 igrejas naquela rua. E não é brincadeira, umas 15 mesmo. Umas 15 igrejas lá. Para cada pontinho. Poder dos Anjos. Não sei o que, Pentecostal não sei das quantas. Se não tem mais nome para escrever, eu vou colocando lá. Tem a Assembleia de Deus no meio. Lá no cantão, do lado tem uma boca de fumo. Bem lá na Assembleia de Deus tem uma boca de fumo lá. O pessoal entrega de vez em quando, a gente vê eles entregando lá umas caixas aí. É um lugar diferente. E a Assembleia de Deus fica lá. Estou usando como exemplo. Mas lá no pior lugar que tem. Por quê? Era onde estava o povo que era alvo na época. As igrejas foram estabelecendo nesses lugares. O terreno era mais barato. Vamos fazer aqui, né, irmãos? Faz uma puxadinha aqui, meia água, daqui a pouco vem na igreja, um templo, vai indo. Vamos ver, tem um pai de um templo lá no cantão. Porque era onde a igreja ia estar lá, onde estava o público-alvo deles. Era o que se via naqueles dias. A segunda onda pentecostal abrange o período compreendido pelos anos 50 e início dos anos 60, na qual o campo pentecostal se fragmenta. A relação com a sociedade se dinamiza, em 3 grandes grupos surgem: a igreja quadrangular, Brasil para Cristo e Deus e Amor. Esta onda é caracterizada pela ênfase nos milagres na cura divina. Nós vemos aí um surgimento de uma segunda onda pentecostal. Aí vamos falar, irmãos, olha, Brasil para Cristo, como ênfase, como eu disse antes, como ênfase, naquele momento histórico, teve uma ênfase muito grande. Brasil para Cristo vem com uma ideia diferente, irmão. Uma ideia pentecostal, muito parecida com a Assembleia de Deus, muito parecida com a Assembleia de Deus. Na verdade, depois que a Assembleia de Deus surgiu, as demais igrejas pentecostais vieram todas muito parecidas com a Assembleia de Deus, né? Se vai na igreja tal ali, você acha que na Assembleia de Deus, porque é a mesma coisa. E da harpa, são nossos. Banda tocando, é nosso. Obreiro da República, é nosso. Aquela coisa de sempre. Só mudou, não é a Assembleia de Deus, mas tirando a Assembleia de Deus também, né? Tem a Assembleia de Deus que não tem lado, né?
tudo é ministério, tem a Assembleia de Deus no meio. E a terceira onda, olha, eu passei esse dia numa cidade, fui pregando lá no Paraná, uma cidade assim, a cidade era a Assembleia de Deus, aí surgiu ministério nosso, né, que tem lá até hoje, e surgiu o Ministério X, nem sei qual é o nome do ministério, mas aqui ó, aqui tem a Assembleia de Deus e aqui tem outra, do outro lado da rua. Passou essa questão de 100 metros, são duas igrejas, uma é mais antiga, tradicional nossa, e a outra feita há pouco tempo. A placa gigante, a igreja da Assembleia de Deus, barra, estava embaixo, ali original, ali já não era, mas enfim. O pessoal que está daí disse que assim, o pessoal está ali, se o pastor apertar um pouquinho aqui hoje, vai todo para lá amanhã. Aí depois da manhã volta para casa. É um comboio, enquanto você na rua, sabe, está na Assembleia. Eu sou assembleiano, mas tem qual a igreja? Não, eu sou da igreja fulano e tal. A gente nem é igreja para a Assembleia de Deus, né? A igreja do pastor fulano e tal, a igreja do outro pastor. É uma, tipo assim, vira uma competição, né? Uma competição, o pastor tiver o melhor sermão, segura o povo ali. Se tiver um sermão meio pesado hoje, amanhã já migra uns 15. O pastor está ali pregando e pensando assim, quem será que eu perder hoje, Jesus? Será que lá se eu pregar já era? Aquele lá se eu falar hoje já era. Já pensou que coisa tremenda? Não dá 150 metros de distância uma igreja da outra, assim. E são igrejas enormes. Vista Alegre? Vista Alegre, Vista Alegre. Vieram perguntar para mim esses dias, onde é que está a Assembleia de Deus no Vista Alegre? Olha, você passa na frente da praça, mas tem outra, mas na frente da praça, né? Tem, eu não lembro, acho que é 7 ou 8 igrejas que tem lá. A Assembleia de Deus acho que tem 3 entradas ali, tem a primeira na curva, né? Aí tem mais uma do lado. Ali fechou, Foi uma outro lado. vou glorificar Deus, né? Porque uma parte era tudo bodega. A vantagem é que é tudo bodega esse bar, esse lugar, é tudo bodega. A parte deles era tudo bodega, então tá show de bola. Você percebe que essa questão, irmãos, que o brasileiro gosta, eu falei uma vez já, né? Questão dessa miscigenação de fé e tem um outro termo agora, sincretismo religioso. No Brasil nós temos 33 mil denominações escritas, registradas. Segundo o censo, diz que nós temos quase o dobro disso que não é escrita. Então, sobre registro, nós temos 33 mil denominações na igreja. 33 mil denominações registradas. Lembrando que a Assembleia de Deus, nosso ministério original, é uma só, conta como uma só. É uma só, então veja bem, tem 33 mil escritas. E tem mais ou menos quase o dobro disso que não tem registro. Então, pensa que temos. Nós aqui em Santa Catarina, nós somos o estado mais organizado, falando de Assembleia de Deus, somos o estado mais organizado do país. É o único estado do país que tem uma convenção só. Em São Paulo tem 4 convenções. As 4 convenções são ligadas à CGDB. Então você vai lá, eu estou passando falando de tal. Não, eu estou contente ali, vou lá, a igreja nossa vai migrar para outra convenção a partir de amanhã. Então o presidente que é da convenção A já não manda mais de mim, então vou para a convenção B. Pega, reúne os membros, mesmo voto favorável, migra para lá. Está ligado ao CGDB, não sai do ministério, né? Mas é uma bagunça. Ainda bem que lá em São Paulo ainda o presidente da convenção A, no caso, é o pai do presidente da convenção geral, então a maioria fica com ele, mas é um trânsito assim. É o único estado do país que tem uma convenção só, é nós aqui. Os demais estados todos têm mais de uma convenção. Que gera bagunça que os crentes nem entendem mais para quem pertence. Mas não sabe pertencem para Jesus. Não sabe nem são de Jesus, mas tanta essa mudança. Você sabe, senhor. Mas lá em está congregando. Lá em São Paulo, irmãos, tem um paulista aí não, né? Lá em São Paulo tem um congresso, tem uma congregação que acontece dentro de um trem. Não é brincadeira, dentro de um trem, irmãos. Eu sempre tinha um paulista congregado comigo, onde? No trem? Sim, pastor, fizeram um congresso do trem. De que jeito, homem, entendeu? O pessoal entra lá, porque lá em São Paulo, irmãos, quem anda de carro, lá tem que sair com 2 horas de antecedência e 2 horas já atrasado depois, né? Ele perde metade do tempo dele do dia no carro. Já vão de trem. O cara pega trem na Zona Sul, mas ele mora lá no norte, na Zona Norte. Então ele pega o trem, e é às vezes 1 hora de trem, sabe? Então 1 hora de trem. O que eles fizeram? Reuniram os crentes tudo no vagão, porque eles não sabem ficar pregando lá dentro, né? Eles crentes no vagão e criaram a congregação do trem. Mas não é assim uma coisa. Aproveita o tempo que eles levam para ir embora. Exatamente. Fazem o mundo lá dentro, irmão. Não é brincadeira. Esse dia eu vi o cara reportar em São Paulo, o cara com ônibus. Também a pregação já que proibiu fazer culto na igreja, passou de fazer culto no ônibus pode aglomerar o povo, então uma caixa dentro do ônibus, tá ligado? Ah, não, Pastor, gostei, gostei eu de falei com um ideia. pastor lá de São Paulo, até ele se converteu na Batista, até ele é irmão do deputado Sareta. Ele se converteu na Assembleia e aí ele foi para Batista. Hoje ele é pastor presidente da Igreja Primeira Batista de Primavera, foi lá. E aí eles não podiam, a igreja fechada, eles alugaram um ônibus. Com o ônibus? Iam pregar no ônibus. No ônibus pode, né? Não, se a lei permite que no ônibus pode, Ele então. estava comentando
nós teve até um falecimento de um dos irmãos ali, daí a gente estava conversando, ele falou, não, aqui no período mais tenebroso da pandemia ali, nós, para não deixar a igreja morrer, a gente colocava um ônibus e ia ônibus pregando. Eu achei até boa. No trem. Daqui a pouco eu vou Tem fazer óleo. Eu gostei. Lá no trem, e aí fazia um congresso no trem. Mas aonde? Mas agora o pregador dentro do trem, porque 1 hora de culto, o cara entrava lá no fundo, fazia quem estava entrando, já pregando, que profecia, o pessoal dentro. Eu fiquei imaginando, porque a minha cabeça nunca li de trem na minha vida, né? Imaginando aí, como é que seria o cara lá pregando, o cara de som, irmãos, são doidos, agora são doidos. Mas lá também o cara hoje prega, onde é que pregou ontem? Eu preguei na Assembleia de Deus, no meu ministério Butantã. É um ministério forte lá. O outro, onde é que vai no culto amanhã? Não, no culto do ministério, igreja, a Assembleia de Deus, ministério paulista. A outra, lá, sabe, não tem? Eu não sei como eles se entendem lá. Não sei mesmo, mas se entende. Então, olha, irmão, vamos prosseguir. Primeira onda do pentecostalismo, o pentecostalismo clássico. Aqui falamos da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã. A Congregação Cristã, em 1910, no Brás, nasceu no Brás, e a Assembleia de Deus, em 1911, no Pará, em Belém do Pará. Quando surgem esses dois momentos de avivamento, e a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, né? Fundação e expansão página 56, das primeiras igrejas pentecostais no Brasil. Primeira onda do pentecostalismo clássico. Congregação Cristã, Luigi Francescon, esse italiano aí, que vai para o Brasil em 1910. Eles vêm com uma ideia primeiro de fazer culto na Argentina. Na série, pessoal, veja uma coisa interessante, irmãos. O pentecostalismo tinha começado na Argentina. O movimento pentecostal tinha explodido na Argentina. Os caras rejeitaram ele na Argentina. Ele tinha um grupo, tinha mais uns três amigos, vieram para fazer missões na Argentina. Na Argentina o pessoal não gostou deles lá, expulsou eles lá e vieram para o Brasil. Ou seja, os irmãos lá, né, já perderam Pelé e Maradona, né? E agora perderam essa oportunidade. Podiam ter até a Congregação Cristã lá na Argentina. Perderam. Aí os caras veio com Deus Pai. Eles pegam os italianos, mandam para a Argentina para vir para o Brasil. Deus parece meio fora da casinha às vezes, né, irmãos? E Deus é meio fora da casinha mesmo, né? A Bíblia diz que a loucura em Deus, né? Que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, né? Então dizer que é um pouco de loucura em Deus, mas é mais sábio que a nossa sabedoria. E eles vêm para o Brasil e vão trazer essa ideia de pentecostalismo para o Brasil, e vão começar, aí vai surgir em 1910, o que nós chamamos de a Congregação Cristã. Aí tem a no Brasil e do Brasil. Por que no Brasil e do Brasil? A Congregação Cristã no Brasil é a igreja que está em solo brasileiro. E do Brasil, aquela que mantém igrejas fora do Brasil. E aí você vai ver aí, do Brasil e no Brasil também, né? É que nem aquela igreja luterana do Brasil e igreja luterana no Brasil. Não sei se é o mesmo segmento, mas a Congregação Cristã é essa. No Brasil, aqui é solo brasileiro, do Brasil, aqui é enviada para fora. E eles vão dar ênfase, né, naquele momento, primeiro momento, ao batismo do Espírito Santo, aos dons espirituais. E eu nunca fui na Congregação Cristã, não sei como é, mas tinha um casal que congregou lá durante 25 anos, bem velhinho, eles vieram para a Assembleia de Deus, em Luzerna. O nome dele é meu Elias, congregou comigo 1 ano e meio lá. E ele dizia, pastor, na época da Congregação Cristã, nós íamos para os cultos, tinha profecia, tinha revelação, tinha batismo. Ele ficou 25 anos lá, 23 anos. E ele disse, pastor, e hoje não tem mais. Eu fiquei pensando, mas é inconcebível na minha cabeça, né? Como é que não tem mais? Não tem mais. Não tem mais batismo, não tem mais língua estranha, não tem mais dons. Como é que pode perder? Eu estou falando de um homem que viveu 23 anos lá dentro. Que foi batizado no Espírito Santo lá dentro, que recebeu de Deus lá dentro. Ele disse, pastor, não existe mais isso hoje. Não tem mais língua estranha, não tem mais profecia. Como é que foi perdendo isso? Perdeu. E esse livro de Francisco, onde vai trazer, veja bem, ele chega em 1910. Em 1911 vem a Assembleia de Deus. Ele era muito amigo de Gunnar Wingre. Tanto é que Gunnar Wingre pregou várias congregações cristãs e ele pregou várias na Assembleia de Deus também. Então, eles eram muito amigos naquele momento. E ele vem com uma ideia totalmente diferente do que está no Brasil. Ele vem preparar o chão de fundo para a Assembleia de Deus depois. E ele vem com essa, e o outro, ele participa, na parte de 57, em 1903, desligou-se dos presbiterianos e algum tempo depois conheceu a mensagem pentecostal na igreja do pastor William Durham, recebendo o batismo do Espírito Santo em 1907. Em 1909, após fundar igrejas entre os imigrantes italianos na Pensilvânia, na Califórnia, Francisco sentiu-se chamado missionário para ir à América do Sul. Acompanhado de Giacomo Lombardi, que se tornou mais tarde pioneiro do pentecostalismo na Itália, e Lúcia Mena chegou a Buenos Aires, na Argentina. Não foi aceito lá, veio para o Brasil. Não, você veio para a Argentina, vamos para o Brasil. Mas eu entendi o seguinte, irmãos. Em 1910, 1911, qual era o cenário brasileiro?
O Brasil é um país pobre, é um país que não tem muita ênfase fora do Brasil, no exterior, enfim. É um país simples, é um país da América Latina, América do Sul, que não tem grande ênfase. O país da América do Sul era um país como pobres, na verdade são mesmo, né? Comparado à Europa. Então nós estamos falando que já dividindo as 3 Américas mesmo, para deixar a América do Norte bem lá, e quem é americano, na verdade, é só os Estados Unidos, né? Nós somos americanos, irmãos. Nós somos americanos, quem é europeu nasce na Europa, nós somos americanos, nascemos na América. Mas não, nós somos brasileiros, americano é só os Estados Unidos. Só os Estados Unidos, americano só os Estados Unidos. Vamos para a América. Os pastores de amigo meu diziam assim, não, vamos morar na América. Eu estou morando na América, na América do Sul. Já dividi para dizer o seguinte, tem um grupinho aqui, né, meia boca, e vocês. Nós somos, o Brasil é um país que não tem ênfase, que não tem nome, que não tem expressão, e eles vêm para o Brasil justamente por causa disso, porque era um povo que precisava, um povo que era fácil alcançar. Lembra a mensagem que Pero Vaz de Caminha escreveu? Não foi Pero Vaz de Caminha, foi o bispo, o frei brasileiro que veio, frei português que veio junto do Brasil. Não era Pero Vaz de Caminha, era, me ajuda a lembrar o nome dele aí. Vamos lembrar o nome dele. Ele disse que a mensagem que ele escreve junto com Pero Vaz de Caminha para o imperador português é nosso dever evangelizar esta gente. Ele estava profetizando ali. É nosso dever, Frei Henrique de Coimbra, é nosso dever evangelizar essa gente. Havia um desejo ali de fazer o Brasil, veja bem, irmãos, ele vê no Brasil um país que não tinha a praga protestante, mas era uma necessidade de evangelizar. Ele está profetizando com autoridade espiritual, está profetizando. Agora vem para o Brasil, vem esses focos anteriores aqui, esse pré-pentecostalismo, esse proto-pentecostalismo, e agora vem, o Franciscão vem com uma mensagem totalmente diferente e larga essa bomba no Brasil. E o Brasil impactado com a mensagem dele, porém, a congregação cristã se fechou muito. Era quase que, até hoje, mas era quase impossível congregar. Tamanha rigidez. Com o passar do tempo, ela foi perdendo muito, porque ela manteve o mesmo padrão. E hoje, infelizmente, ela a não ser que a região sudeste, por exemplo, São Paulo é muito forte, ainda hoje a congregação cristã é muito forte, mas ela se fechou demais. A Assembleia de Deus ela foi conseguindo andar junto. Com o passar do tempo foi se abrindo gradativamente, tem coisas que se abriram demais, e tem coisas que se não se abrisse não ia dar certo. Mas ela conseguiu recolher o povo para dentro das suas 4 paredes, poder evangelizar, poder cuidar de gente. Hoje a congregação não conseguiu fazer, por isso enfraqueceu muito. Aqui perto não tem nenhuma, né? Congregação cristã temos uma aqui no Industriário, bem pequenininho. Muitos anos, né? Eu citei um amigo meu que congrega lá, mas ele fala dos, como é que eu vou dizer, os rituais do culto lá, é muito estranho. Muito estranho. Qualquer um levanta, usou uma mensagem comigo hoje. É isso aí. Pastor, eu estou ali, pastor não, o ancião vai pregar, não, a mensagem é comigo. Vem aqui, deixa comigo. Mas nem vira bagunça. Deus me deu agora a mensagem. É assim. Mas aí se o outro também quer pregar, tem. Mas aí a mensagem está com sorte, precisa ter um só, né? Mas que nesses dias eu fomos apresentar uma criança ali no Cenáculo do Espírito Santo ali, mas é bem, tipo, é uma doutrina, um jeito deles de fazer diferente, né? Sim. O pastor assume ali, daí ele prega, tipo, ele não pega um texto, um versículo, alvo e prega ali. Ele pregou em 7, 8 versículos e... Porque essa igreja vem da Igreja Graça, né? A Igreja Graça e daí ele pregou ali, e dali ele mesmo orou, ele mesmo já fez tudo ele sozinho, né? E daí tudo meio que no escuro e... A quadrangular, Igreja Graça, Igreja Universal, são todas igrejas que vieram do mesmo pensamento, mesma linha de pensamento. Universal, Mundial, Graça, agora para o Cenáculo do Espírito Santo, todas essas igrejas vieram do mesmo pensamento. Lá o pastor é o centro do culto. Então ele dirige, ele prega, ele canta, ele bicho bacana. Ele tem umas campanhas de sal ali, né? O povo leva o sal ali, pega o sal e a carne junto também para jogar em cima. E assim, nessa e agora ele pagou, ele vai trazer o Nando Azevedo, vai estar ali no final do mês ali, ele estava pedindo ajuda no dia, e eu vi meio que lá, que nem diz os outros, nos bastidores, né? 10 mil reais para trazer o Nando Azevedo, e ele falou no púlpito meio que ele não tem dinheiro para pagar, que ele está na fé, e que pro ano que vem ele quer trazer o Fernandinho ou a Aline Barros aí para o corte. E traz. Ele comentou isso aí, que lá na congregação eles dão quase mais ênfase para a musicalidade, né? Sim. Do que propriamente para o culto, porque
No culto ele participa qualquer um, mas na banda não. Ali na banda tem que ser... A maior banda do Brasil, hoje na América Orquestra. Latina, a orquestra é da Congregação Cristã. O que acontece? A Congregação Cristã ela toca no mesmo ritmo. Se você for tocar na banda aqui na Assembleia de Deus, aqui e Joaçaba, o cara tem que ensaiar o tempo junto. A Congregação Cristã, se pegar toda a Congregação Cristã do Brasil, eles têm orgulho de falar isso, toda a Congregação Cristã do Brasil, colocar na mesma sala, eles tocam junto no mesmo ritmo. É incrível. São Paulo é mais de 100 instrumentos, São Paulo. A Orquestra São Paulo, mais de 100 instrumentos. Mas eles trocaram tipo a palavra que é o alvo pra música, né? É por quê? Porque a gente vai falar sobre isso. A Assembleia de Deus, naquele momento histórico, a Assembleia de Deus é ênfase. Qual era o curso de teologia da Assembleia de Deus? É para formar missionário. Eram 3 meses de teologia só, porque o foco deles era o quê? Batismo do Espírito Santo e salvação de alma. Só isso. Sem profundidade. Esse é o pensamento sueco. Isso vai mudar depois da década de 50 com a chegada dos missionários americanos, que traz teologia americana, que aí sim vai durar 4, 5 anos, como a gente está fazendo até hoje. Isso aqui que nós estamos estudando aqui é uma teologia americana. Então vai vir com outro pensamento para o Brasil. Vai mudar, vai vir o Johnson, aquele povo todo, né? o Colenda, né? Colenda Lemos vai vir para o Brasil, enfim, eles vão trazer um outro pensamento teológico de uma formação que o americano dava muito para o estudo. Já o sueco era formar gente enviar. E aí, dentro desse pensamento também está a Congregação Cristã. A Congregação Cristã se fechou dentro dela, para ela, do jeito dela, e pronto, não abrimos para ninguém. Se você quiser entrar, se não quiser entrar, beleza. Mas se entrar é assim, ó. Vai tocar na banda? Pode tocar na banda, mas assim, para tocar na banda, eu tenho irmãos que eu conheço, sim, que a vida deles não é muito condizente com a compreensão de fé, enfim, né? Mas falou da banda, não, domingo, eu estou lá com o meu instrumento na mão, né? E toco, irmãos, toco. É lindo demais. Mas eu quero meu Bíblia, como é que é pregar? Eles se juntam. Eles formam uma banda só, né? Geralmente. Uma banda só. Eles se juntam. E é instrumento de sopro, né? É. Instrumento de sopro, irmãos. Mais de 100, né? Nós podemos uma banda com mais de 100 instrumentos, irmãos. É coisa linda. Tudo assim, é trompete, né? E eles não ensaiam juntos. Chega na hora, eles não ensaiam, cada um sua convenção. Chega junto quando os pais vão em uma convenção, por exemplo. Se todos juntos, eles tocam o mesmo ritmo. Tenho orgulho disso. Aí a pregação da palavra daí é quase nada. É, mas uma palavra, tipo assim, se alguém se levantar no meio e a palavra, acabou, você senta ali e vai ouvir. Mas tem essa questão, né, irmãos? Às vezes vai falar menos besteira do que alguns Se tiver no espírito, né? Porque Paulo diz o seguinte, ó, havendo um profecia, o outro se cala, né? Cada um pode profetizar um depois do outro. Então, existe a questão, porque às vezes a gente olha, o nosso olhar é muito, vai cometer esses anacronismos, né? Essa questão de julgar aquele momento com o nosso pensamento, né? Porque na verdade, nós estamos falando aqui de pentecostalismo. E no pentecostalismo, irmão, tem muita coisa doida. Pentecostalismo tem muita coisa. Tem muito exagero, eu prefiro exagero do que, né? Mas enfim, tem muita coisa doida. Porém, nós somos doidos também. Nós somos doidos, irmãos. Vai ver o que a gente faz aí, irmão. Eu já vi o chão pegando fogo, já vi tanta coisa. É doideira. É loucura. Acho que é loucura. Tem que sair no normal. Diz o que tem no natural. Um punhado inteiro levar para casa e jogar no chão e aquilo vai clarear a casa inteira. Isso que é normal. Explica isso aí. É doideira. Então o cara levantar e dizer assim, a mensagem é comigo hoje aqui. É doideira para nós, porque não tem acostumado. O pastor diz assim, não, você vai pregar, você vai cantar, você vai tal. Né? Nós somos acostumados ao mecanismo de culto. Para eles é normal, né? Para eles é normal. E às vezes vai saber, a gente nunca foi também, mas talvez isso gera com que cada um realmente estude e se prepare. Ele está preparado. Né? Às vezes aqui todo mundo só vem esperando receber e não está se preparando. Existe essa questão. O pastor mandava dar uma mensagem de 5 minutos já. Eu tinha um pastor começou a tarde inteira no concreto, pendurando as paredonas fazendo concreto lá, e chegava 5 minutos, o culto de ensino dele era socado, e eu era o primeiro da sede. Chegava 5 minutos do culto, o irmão saía para casa, tomava um banho, mas eu não aguentava as minhas costas, tanto concreto, e subir com. Se você é o pedreiro, é uma coisa, se você é o servente, é pior. E eu descia lá, essas mãos de seda toda a vida, uma mão assim, não tinha um espaço, uma bolha esperando o vago para entrar num lugar da outra. Eu ia para casa tomar um banho assim, colocava a roupa entrava inteira, já pronto. Sobre a igreja 6 horas, eu dava Jesus, só dizer Jesus, só isso. É a oração de obreiro integrado, né? Amém, fala Deus, aquela coisa, só oração repetida, que não tem nem palavra para falar mais, né? E aí, quando eu chegava na hora de levantar, que a banda tocava o primeiro hino, é só dizer para mim no meu ouvido, vai pregar, tá? Quando ensina, que é lotada, não é uma mensagem que domingo à noite, quando ensina, o pessoal me conhecia, queria ouvir uma coisa diferente, né? Aí bem de tarde eu dava uma mensagem antes, mas o negócio de estar preparado na hora, e eles lá estão preparados, mental, sabe? A palavra é comigo hoje, isso. O pastor, verdade mesmo, pode pregar.
Eu nem tinha lido a Bíblia mesmo, né? Então, amém, e pregue. Mas nós criticamos que a gente não conhece. Porém, dentro do contexto deles, está tudo certo. Eu preguei em outros ministérios, irmãos, nesse ano aí, várias igrejas. E eu vou dizer para ti, vocês vão cultuar isso, Jesus amado. E agora, o que vai ser? Vou falar, passar a palavra. Teve uma igreja que eu preguei 10 minutos. Quando eu preguei 10 minutos, assim, estourou, moveu-me na igreja, sim, a banda se mandou de pé e colocou um não, e a igreja foi na onda, e eu disse, Jesus, será que eu preguei só 10 minutos mesmo? E agora? E agora, Senhor? Eu só estava aquecendo, e aí ele sentou o pessoal de novo, para continuar pregando. Aí, preguei mais 15 minutos, desceu aquela glória de novo, a banda, aquele hino de novo de pés, agora vai. Voltou para a terceira. Depois da terceira tentativa, terminei o culto. Vou acabar por aqui, porque vai que daqui a pouco não desce mais, né? Vou aproveitar, saber a hora de terminar, é melhor que a hora de começar, né? É 3 rounds. Olha só, 3 ondas. A quantidade de membros, a página 58. A quantidade de membros é aferida pela quantidade mensal anual de batismos. Dessa forma, a Igreja de Congregação Cristã mede seus membros. 47% dos seus templos estão no Sudeste, na região Sudeste. Em 2006, ela possuía um total de 19 mil igrejas no Brasil e no exterior. Segundo Israel Araújo, no último parágrafo ali antes da Assembleia de Deus, na página 58, Israel Araújo é considerada a mais fechada denominação evangélica do país. Não se relaciona com nenhuma outra. Sua liderança foi fortalecida através da tradição oral. Tradição oral, né? Tradição oral, que é falado. Ela não se relaciona com nenhuma outra igreja. Na verdade, irmãos, vamos falar, não é um pecado, porque vocês sabem que eles falam isso. Quem convive com pessoas assim, a única igreja que salva é eles, ela. Assembleia de Deus até, o que mais até releva a Assembleia de Deus. Só que a Assembleia de Deus aí, por exemplo, pegar uma Assembleia de Deus nossa aqui, que é bem moderna e concorde, e pegar uma congregação cristã, nós vamos tudo para o inferno. Nós abandonamos a doutrina. Nós abandonamos, vamos falar de doutrina, né? Veste. Nós abandonamos a doutrina. Então, para eles, vão tudo para o inferno. Os demais mesmo nem tem chance. Mas nós abandonamos. Nós temos um cansamento que abandonamos a doutrina. Né? E não se relaciona com ninguém. Com ninguém. Mas estou falando verdades, que é verdade daquilo que a gente conhece. E aqui o livro dá segurando para nós que isso que eu estou falando é verdade. E a Assembleia de Deus, mais um minutinho antes de terminar a aula, né? Considerada a maior igreja pentecostal de todos os tempos, a Assembleia de Deus foi fundada em 18 de junho de 1911 na cidade de Belém. Né? Foi chamada inicialmente de Missão de Fé Apostólica. Lembra de Missão de Fé Apostólica? Missão de Fé Apostólica era o nome da igreja da Rua Azusa, formada por William Seymour. Missão de Fé Apostólica era o nome escrito lá na Rua Azusa. Como esses homens, Daniel Berg e Navin, tiveram encontro com William Seymour e com o movimento pentecostal da Azusa, eles trouxeram o mesmo nome para o Brasil. Então a Assembleia de Deus não chamou Assembleia de Deus primeiro, chamou Missão de Fé Apostólica. Vai se chamar posteriormente Assembleia de Deus por quê? Porque foi formada por uma Assembleia. Aí não falava inteira, né? Que o pessoal das outras igrejas fica roubando o crente nosso, né? Mas como é que se formou a Assembleia de Deus? Com crente de outras igrejas. Primeiro culto veio com crente de outras igrejas, o pessoal todo descontente e tal, um seu baseado Espírito Santo foi expulso, e vamos para onde? Se reuniram no porão da casa da irmã Celina de Albuquerque, né? E se reuniram na casa da irmã Celina de Albuquerque, né? Naquela havia sido batizado no Espírito Santo, no primeiro culto, e aí formaram, por ser crentes de várias igrejas diferentes, formaram uma assembleia. Assembleia, como era de crente, Assembleia de Deus. Só que não patentearam o nome, né? Aí eu sei Assembleia de Deus tudo quanto é lado, mas se tivesse patenteado o nome, né? Ninguém pensou nisso também. Mas Assembleia de Deus, porque a Assembleia é formada de várias pessoas, de várias denominações, por pessoas, acho que eram 21 pessoas, de várias denominações, e por ser um povo santo, povo crente, Assembleia de Deus. Por isso foi o nome. Bem sacado, né? Primeira ideia. Os fundadores, Daniel Berg e Navin, né? Eles tiveram um encontro em Chicago, no ano, deixa eu ver se eu acho o ano aqui, 1800 e alguma coisa. Vou achar depois. Tiveram um encontro em Chicago, os dois se conheceram lá, durante uma convenção das igrejas que eles pertenciam na época. Eles tiveram um encontro, os dois se conheceram lá, o Navin era pastor local, o Daniel Berger era vendedor de quitanda, e aí abandonou o serviço dele e se encontraram lá. Pastor e quitandeiro. Se encontraram juntos, era amizade e tal, os dois tinham tido um encontro com o Espírito Santo, com esse movimento da Azusa, e aí se reuniram, certo dia se reuniram para orar, na casa de Adolfo Uldin, que era um missionário. Quando se reúne para orar na casa desse homem, Deus fala com eles no Pará. Isso está na página 58 e página 59 ali. Deus fala com eles sobre o Pará. E eles vão procurar no mapa o que era o Pará e encontraram, né, o Pará ali, Belém do Pará, onde eles vêm, enquanto o Pará no mapa brasileiro. Reúne o dinheiro que tinha, o Daniel Berg abandona a quitanda dele, o Navin abandona a igreja, reúne o dinheiro que tem, vem de terceira classe
porque não tinha dinheiro para pagar a primeira classe. E foi dias de fome, que passaram fome, e as peças das acomodações, e desembarcam no Brasil sem ter para onde ir. Isso a história vai dizer, vai estar no livro, que eles embarcam junto com o povo que veio, durante o navio que vem trazendo eles, o Clemente, o navio Clemente vem trazendo eles para o Brasil. Eles iam na terceira classe do navio. Era tipo assim, para trás eles só tinha rata e barata, né? Era a última classe, só tinha rata e barata. Eles já compartilhavam junto meio fio ali, né? O lugar junto. Péssima alimentação, passaram fome. Quando eles chegam no Brasil, a última parada que o Clemente deu em outro país foi pegar brasileiros. Os brasileiros entraram na terceira classe. O brasileiro que é bom, né? Já economizando, pensando no cachorro quente depois da chegada, para guardar, vem terceira classe. E aí vem junto. Quando embarcam no Brasil, eles não sabiam para onde ir. Não sabiam para onde ir. Aí diz que eles andaram caminhando assim, perdidos, junto com... Onde é que foi aquela leva de povo que saiu do brasileiro? Saiu do navio? Eles foram juntos, caminhando. E aí só viam gente pobre, gente necessitada, aquele momento o Brasil está passando por um surto de lepra no Brasil, então viam gente leprosa na rua, e eles não sabiam o que fazer. Ficaram a primeira noite, o livro não relata onde ficaram, há quem diga que ficaram dormindo na rua. Na segunda noite eles encontram então um pastor brasileiro na igreja batista, e um esses pastores auxiliares que está ali era também sueco. Então aceitaram que eles morassem no porão da igreja, ficassem morando no porão ali, aí eles aprenderam português. O Daniel começou a trabalhar e o Gunnar pregava. E aí, quando eles pregaram, a primeira vez que eles pregaram ali sobre o batismo do Espírito Santo, Jesus batizou essa mulher chamada Celina Albuquerque, que é a primeira brasileira batizada com o Espírito Santo no movimento da Assembleia de Deus. Antes disso já tivemos batismo, a gente falou antes, inclusive, né? Você vai saber que ela é a primeira batizada brasileira, não, já teve gente antes batizada, mas ela é a primeiro crente batizado no Espírito Santo da igreja Assembleia de Deus. Dizem que a Assembleia de Deus não aceita pastora, né? Mas a primeira mulher, o primeiro crente batizado no Espírito Santo no Brasil é uma mulher. E essa Celina Albuquerque, ela então recebe o batismo do Espírito Santo, aí são expulsos da igreja, porque vamos pregar isso aqui, né? São expulsos da igreja, e aí então forma-se um nascedouro da Assembleia de Deus na casa dessa mulher em 1911. Deixa eu ver se a gente vai ler mais uma coisinha aqui. Na página 60, gente, página 60, lá no último parágrafo. Estou cortando aqui história, porque história é história. Vocês podem ler um por um, a gente pode falar de pontos aqui, né? A história ela tem um mandamento. Eu estou conectando um fato no outro, porque ela não pode ser desconectada de um fato histórico no outro. Cada história é ligada nisso, né? Se você cortar, você esquece um ponto ali. O último parágrafo na página 60. Os dois missionários chegaram ao destino Pará no dia 19 de novembro de 1910. Ao desembarcarem, aquilo que eu li, não havia ninguém para recebê-los. Sem destino, certo, acompanharam a multidão. No centro da cidade, via desfilar pelas ruas pessoas mal vestidas, leprosos, a desfilar seus corpos mutilados, apresentando comovente espetáculo pela rua. Eles vão seguir a multidão, mas pensa que coisa loucura, eles não tinham dinheiro para se manter, não tinham dinheiro para nada. E ele vem da terceira classe, passando fome, esses dias, chegando no Brasil, não sabe o que fazer, não falam português, eles vão aprender a falar português depois, ele não fala português, ele sabe, não tem história que é falado, por exemplo, no livro da Assembleia de Deus do Brasil, se você ler, é interessante, né? E tem uma parte que fala lá, que o Gunnar Wingren, o Daniel Berg Gunnar Wingren, que tocava violão, não, achei um banjo que tocava, achei o Gunnar. E ele não, tipo assim, falava só português, ele sabia falar muito pouco português, né? Muito pouco. E aí ele está evangelizando naquele dia, ele disse que ele chegou embaixo na frente de uma casa de uma senhora, e perto do horário do almoço, enfim, para evangelizar, e a mulher não aceitou falar de Jesus, né? Tocou ele embora. Ele foi, sentou embaixo de um pé de manga, né? E aí disse que ele pegou uma manga e começou a comer a manga. Comeu a manga na frente da casa da mulher. Daí disse que a coisa falou com ela assim, disse, olha, por que não dá um prato de comida para esse crente aí? E ela vai lá e pega um prato de comida e chamou ele, disse, moço, vem cá, dá um prato de comida para você comer. E entrou, a casa é muito simples, entrou, e ele sentou na sala, enquanto a mulher foi preparar um prato de comida, ele ficou sentado lá no canto dele e viu que tinha uma menina deitada, assim, tinha uma cortina, e tinha uma menina deitada, uma mocinha, acho que ela tinha 13 anos, não me falha a memória, tá, gente? Deitada lá, e ele olhou para ela assim e mexeu com ela, mas ela não se moveu. E ele pegou o banjo dele, será que era um instrumento de cordas, a história de um instrumento de cordas, ninguém disse se era banjo, se era violão que ele tocava, e começou a tocar, ela olhou, virou para ele assim, sorriu, virou o pescoço para ele e sorriu assim do lado assim. Quando a mãe dele, quando ela se virou assim da cama, sorrindo para ele escutou o barulho do prato de comida que era no chão sem quebrar, a mãe desesperada. Ela fazia 9 anos que ela não se mexia, que não movia nem o pescoço, nem os olhos. Ela se virou e depois sentou na cama, curada.
Olha, esse arrepiado. Aleluia. Só por um instrumento, aleluia. Só com um instrumento de corda, não orou por ela, só pediu. Aleluia. Imagina só mesmo. Eu Deus, imagina só, irmãos. Imagina só. Acho que nós estamos precisando de fé. Sabe, irmãos? Esse cara é um cara doente. É um cara doente, irmãos. Vê a foto dele, é magrinho, né? Doente. O cara foi, a vida inteira foi doente. O pastor Gunnar foi doente a vida toda. Então, a vida toda foi doente. Você vai olhar para a questão histórica desses homens, não tinha expressão nenhuma. Não tinha um nome, não tinha um apoio, não tinha nada. Eles fizeram, e outras, começam em Belém, lá no Pará. As igrejas vão crescendo gradativamente por todo o país. Se você olhar na última página, falar sobre os fundadores de cada igreja. A igreja catarinense começou em Florianópolis. Otto Nilsson, missionário sueco. O cara fez a neta dele, é viva até hoje. A neta dele mora ali, então, nas convenções, aí ela vinha nas convenções, né? Apresentava nas convenções, a senhorinha, nossa, muito de boa, assim, falar com ela, assim, cheia de história. A neta dele, hoje está, sei lá, quase 100 anos, ela deve estar. Ela mora aqui até hoje, aqui em Santa Catarina. Homens que deram sangue, pastor Newton dos Santos, né, falecido, pai do pastor Niltinho, hoje presidente da convenção, foi o homem que evangelizou todo o nosso meio oeste de bicicleta. Né, todo o meio oeste, o homem virou cidade aí de bicicleta evangelizando. Esses caras gastaram, deram sangue, né? E hoje, quando a gente fala de história, a gente tem que iniciar a história, dizer para esses caras aí para trás que não valeu a pena o que eles fizeram, né? Sempre fez isso. Você prega para jovem há 10, 12 anos já. Isso, nós pisamos em concreto hoje porque os caras amassaram o bar no passado, né? Nós estamos em templo aí hoje, no passado os caras faziam um culto aí. O pastor Jotinha conta muito, né? O pastor Jotinha, embora algumas histórias não sejam verídicas, mas tem história que ele conta e que tem fatos e dados para provar, né? Ele conta que lá que ele foi passar no Amazonas, ele não sabia como passar para o outro lado do rio à noite, né? E escuro ele orou a Deus, Senhor, dá uma forma de passar que ele tem que ir para um culto, agora não sei o que fazer. E de repente veio um tronco de madeira assim, boiando assim do rio, chegou, se agarrou no tronco. O Senhor falou que se agarrar no tronco, quando ele pensou em nadar para o outro lado, o tronco começou a andar sozinho. E ele vai dizer que era um crocodilo, mas na verdade não tem crocodilo, era um jacaré, né? No Brasil não tem crocodilo, é jacaré. Ele se abraça e o jacaré leva do outro lado. Nossa, pastor, isso não é verdade. Tá, e a mula falando com o balão, então né? A jumenta falando com o balão é verdade. Né? Não, você não pode ser, não, da Bíblia não tem então, o que a jumenta falou, né? Então, é incrível, nós tornamos muito racionais. É verdade. Muito racionais. Eu estava em casa agora, uma nova convertida, mandou mensagem para o pastor, o senhor acha assim, sim? Eu estava lendo agora o livro do Joyce Meyer e ela disse que nós somos crentes muito racionais, é verdade. Se não tiver uma explicação racional, não acredito. Não. Se eu tocar na hora da veste, eu vou ser curado. Se eu pôr o dedo no lado e na mão, ali eu vou ver que realmente ele ressuscitou. E aí Jesus chega assim, ô Tomé, não seja incrédulo, mas crente, rapaz. Vire crente. Toma jeito de crente, nós estamos podendo tomar jeito de crente. Né? Nós somos muito racionais, se não tiver uma explicação palpável, uma prova palpável, não sei, falaram, né? Pastor, mas tem muita coisa falsa hoje em dia, irmãos, eu prefiro crer na verdade. Na verdade, Jesus continua batizando o Espírito Santo do mesmo jeito que no passado. E não batiza mais porque não oramos por batismo. Na verdade é, não oramos ainda. Enfim, esse camarada aqui, esse Daniel Gunnar Vind, vai ser aclamado pastor, presidente da Assembleia de Deus. Ele vai informar isso, deixa eu ver aqui, ó, a igreja após um tempo dos dias para... Deixa eu achar que tem uma data aqui, certinho aqui. Deixa eu ver aqui. A igreja, na página 62. Segundo parágrafo na página 62. A igreja recém-fundada era composta ainda por José Plácido da Costa, até então superintendente da Igreja Batista, e que veio a ser o primeiro missionário brasileiro que mais tarde foi enviado a Portugal. Vai falar dos nomes aqui, ó, Manuel Maria Rodrigues, Jerusa Dias Rodrigues, José Batista de Carvalho, Maria José Batista de Carvalho, Antônio Mendes Garcia, Manuel Dias Rodrigues, Emílio Dias Rodrigues, Joaquim Silva, Bem-vinda Silva, Ana Silva, Tereza Silva de bastante, ela estava lá junto já. Isabel Silva e João Domingues, essa era a primeira Assembleia de Deus. A igreja após algum tempo transferiu-se para a Avenida São Jerônimo 224 e em 11 de janeiro de 1918 foi registrada oficialmente como Assembleia de Deus. O missionário sueco Gunnar Vind foi então aclamado pastor. Veja, mais congresso, não tinha 10 membros. Né? Mas olha que coisa tremenda. Aí o que vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: a igreja precisou crescer, porque eles começaram a enviar gente para todo lado do Brasil.
Começou a crescer. Aí os suecos começam a vir para o Brasil, os missionários suecos vêm para o Brasil. Irmãos, vem a rodo, missionários suecos para o Brasil. E começam a ir para todo lugar do país. Ele pensa o seguinte, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha TV, e nem tivesse mesmo mais tarde. Tem, mas eles não vão acessar a TV vai demorar anos para Deus aceitar. O que eles vão fazer? Tem que criar um meio de informação, de unificar a informação. Aí ele cria 2 jornais. Ele vai criar o Boa Semente e o Som Alegre. Esses 2 jornais, um no Pará e outro no Rio de Janeiro, para criar uma unificação na voz. E mais tarde, eles vão, depois da convenção, em 1930, eles criam então, unificam os 2 jornais e criam o Mensageiro da Paz, que é o órgão oficial de comunicação da Assembleia de Deus. Então, em 1930 é criado o Mensageiro da Paz, prova de que está aí até hoje. Está aí até hoje o Mensageiro da Paz. Eles vão unificar para ter uma ideia de um pensamento só. O que for divulgado aqui vai ser a ideia nossa sendo passada para todas as regiões do país. E eles conseguem fazer naquele... Irmãos, estou falando aqui em 1930. 1930 já tem um jornal. O que é que nós temos hoje em 2021? Um jornal. 1930 já tem, depois de São Escola Dominical, quem tem hoje? São Escola Dominical. Nós passamos de 10 para quantos milhões? Que falou antes, nem lembro quantos milhões são de pentecostais no Brasil. Nós continuamos com um jornal e uma lição escola bíblica. Nós evoluímos. Nós ganhamos em número, em proporção, em dinheiro, em tudo. Nós evoluímos. Continuamos tendo um jornal. Sabe, nós temos um canal de televisão, nós temos uma mídia gigantesca, nós temos faculdades pentecostais espalhadas pelo Brasil, sabe? Formando crente hoje, tendo nossos filhos para estudar em escola crente, escola que ensinasse valores cristãos, sabe? Mas um colégio particular, um colégio da Assembleia de Deus, que nem a igreja adventista tem, no Brasil todo aí. Que nós temos um jornal. Se os crentes fossem unidos, cara, eu acho que já estava dominando o mundo praticamente. Mas é essa questão. É que a Assembleia é uma coisa, a Quadrangular é outra, a Universal é outra, e Lá na- assim vai. Exatamente, esse é o pensamento. A igreja lá tem. Pois é, tem um lugar, é tão escasso que tem regiões do Brasil que tem, por exemplo, São Paulo tem a faculdade, tem o IBAT, por exemplo, né? Imagina assim que a nível de Brasil nós podíamos, irmãos, eu só estou falando de Assembleia de Deus, só de nós, só da casa. A Assembleia tem um poder financeiro muito grande, nós podíamos ter escolas, ensino sabe, fundamental, só isso. Tem uma universidade em cada estado, por exemplo, né? E a gente tem um jornal, minha escola dominical. Eu vou falar pouco, é capaz de mexer os ossos lá no sepulcro dele lá. Bom, a gente vai ficar por aqui, eu acho que tem mais 10 minutinhos. Vamos terminar o assunto sobre ele então. Página 64. Em 1920, a Assembleia de Deus estava estabelecida em 9 estados, sendo 3 do norte e 6 do nordeste. Já em 1930, estavam presentes praticamente em todo o país. Olha só, 12 anos praticamente da fundação, de 18 a 30, a igreja tomou conta do Brasil. E olha a dificuldade que se tinha. Não tinha carro, não tinha. Outra, irmãos, ser crente naqueles dias era ter uma doença contagiosa. Quem se convertia ao cristianismo, enfim, virasse crente, irmão, virar crente. A gente brinca hoje em dia, quem quer virar crente hoje à noite? Virar crente naquele dia, irmão, era ser expulso de casa, era ser motivo de chacota, ia ser perseguido, tivesse comércio, o pessoal não comprava mais lá, irmãos, era ter uma lepra, era que nem um judeu na Segunda Guerra Mundial, com a estrela no peito lá, faixa no braço, ninguém comprava, tinha que se ficar na frente do estabelecimento judeu, o alemão não compra aqui. Sabe? Era a mesma coisa, irmãos, em 12 anos ali, já tinha saído de todo lugar do Brasil. Vou repetir, provavelmente tinha muito menos cidades, né? Mas já estava em todos os estados. Aí vou repetir você, porque nós temos hoje. Ai, Jesus amado. Em 10 anos, estavam presentes praticamente em todo o país. Em 4 estados do norte, 9 do nordeste, 4 do sudeste e 3 do sul. A década de 50, no entanto, foi o período de maior crescimento dessa igreja. No início da década de 60, possuía aproximadamente cerca de 1 milhão de membros, atingindo em 1965 1.400.000 membros. Se tirar as igrejas que saíram de nós, irmão, aqui, eu acho que nós era muito maior, né? Mais ou menos, saíram de nós e continuaram a igreja, amém, né? Os mesmos que nós perdemos para o mundão, né? É notório que durante algum tempo a Assembleia de Deus foram solitárias na citação de doutrinas pentecostal e constituíram uma minoria
minoria cruelmente perseguida. No entanto, o deslocamento dos subúrbios e fazendas para o centro de grandes cidades mudou este quadro. A Assembleia de Deus tornou-se urbana, expandindo-se do norte e nordeste para o sudeste, principalmente para o Rio de Janeiro. Os migrantes traziam consigo a coragem, a fé pentecostal e a sua Bíblia. Tremendo isso, né? Traziam consigo coragem, a fé pentecostal e a sua Bíblia. É o que eles tinham. O que eles tinham isso aí? O pentecostalismo, por sua vez, conferia a esses migrantes recém-urbanizados novos valores para começar uma nova vida e sentido para ela. E isto propiciava meios para uma efetiva inserção na sociedade urbana. Nos anos 70 já existe uma geração urbana de pentecostais alfabetizados e vendo melhor e, consequentemente, exigindo alguma mudança no pentecostalismo. Durante essa trajetória, a igreja encontrou progresso e desafio e foi despertada para o aprendizado e o estudo sistemático da Palavra de Deus, começando a surgir institutos bíblicos para a formação de jovens obreiros. Aqui nós estamos vendo já um crescimento na questão de saída das bimbocas e vir para os grandes centros. Começa ali, há um processo que ainda bem que houve naqueles dias, né? Se fosse hoje não fazia mais. A gente tinha nenhum plano diretor aceitaria os tempos que tem hoje, né? Mas que naquele momento tem um grande crescimento, e aí já estamos tomando conta do país mesmo, da espalha do país. As pessoas que agora estão vindo para as igrejas são pessoas já com formação, já começam a ganhar um outro nível na questão econômica, de reconhecimento, já o povo está... E eu não sei se isso aí é bom naquele momento, é nocivo, o fato que ele está crescendo, começa a ganhar outro padrão, já começa a ganhar outro corpo, e aí começam os institutos teológicos a ser formados no Brasil, e um deles nós estamos aqui, né? Começa a formar no Brasil, aquele momento que vai dando formação para formar os obreiros, ou seja, pessoas que estão sendo formadas debaixo de um pensamento teológico, não era qualquer coisa. Havia já um padrão já para formar os obreiros, e isso debaixo de uma visão americana, uma visão sueca, que era diferente de teologia, mas eles vão se preocupar com essa formação. Procurando manter a fidelidade às suas origens da igreja, que reconhece ser imprescindível a direção do Espírito Santo, a Assembleia de Deus conscientizaram-se da extraordinária responsabilidade que passaram a ter como maior comunidade pentecostal de todo o mundo. É tão bom falar isso, né? Nossa, somos Assembleia de Deus. Esse momento histórico, a gente vai chamar o próximo aula adolescente, a gente fala sobre o Daniel Berg. Esse momento histórico aqui, ele vai se dar até o surgimento das igrejas que chamamos de neopentecostais, quando começa um outro movimento pentecostal no Brasil, e essa daí vai perder um pouco de espaço. Porque essas outras vêm trazendo o quê? Vem trazendo a ideia de batismo no Espírito Santo, mas vem trazendo também a ideia de curas e milagres, das campanhas evangelísticas gigantes, e a Assembleia de Deus ela vai ficar meio parada. Então, nesse processo de tempo, ela vai começar a formar e vai começar a se abrir. E nós vamos ver que depois dos anos 60, 70, aí, a igreja não é estagnada, legal, apesar de os 40 anos de domínio, o povo não é estagnado, legal, e depois ela vai crescer de novo. E aí talvez seja a gente vai se englobar hoje, né? Um crescimento maior. Hoje, por exemplo, no Brasil, irmãos, ela cresce muito. O problema é que, vamos usar exemplo como cidades, né? Nós temos cidade aqui perto, que vamos usar o Joaçaba de exemplo, onde ela é cidade histórica, uma cidade mais... a mãe do oeste catarinense, na cidade deles. Porém, tem mais pessoas desviadas do que gente crente. Isso há muito tempo já. Então, o problema nosso é que nós abrimos a porta para a salvação, mas sendo de fechar a porta dos fundos, né? Então, a falta de preocupação de formação de crentes mesmo, a gente se preocupou em formar obreiros, e a gente não cuidou de preparar e cuidar de pessoas. A gente pecou muito nisso, né? Porque a ideia que tinha no pentecostalismo é o quê? Está baseado no Espírito Santo, baseado nas águas, está na igreja, tá bom, está crente. E aí a gente perdeu muita gente, até hoje a gente perde muito. Dá para você, talvez em um dado momento, né, que você tinha uma troca de religião, como se falava antigamente, né, mas sair de uma religiosidade para vir para outra, né, mas Deus sabe desses números quantos realmente... Exatamente.